Se nós hoje reconhecêssemos o Brasil, eu acho que a maioria de nós hoje tomaremos uma outra postura. É até uma postura mais humilde, de servir. Porque a gente muitas vezes não serve, porque acha que tem que ser servido ainda. Entendeu? A gente, é porque eu não falo inglês, é porque eu não sei, e eu não vou, entendeu? Sendo que, na verdade, por exemplo, Gunnar Wingre e Daniel Berg, quando vieram no Brasil para fundar a Assembleia de Deus, eles não falavam português. A gente não pensa assim. Uau. Povo de Deus, Deus te abençoe mais uma vez. Olha, gente, que prazer poder ter esse canal, poder ter essa ferramenta, essa plataforma, onde a gente pode trocar bastante ideia, sem pressa, com profundidade, com clareza, cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua opinião. E a nossa ideia aqui, você já sabe, é trazer mentes pensantes, mentes brilhantes, pessoas que estão influenciando, que venceram limites, que construíram história, que deixaram frutos e têm deixado. Eu tenho feito questão de trazer nessa primeira leva, vamos dizer assim, nesse início dessa jornada que será longa, grandes amigos, pessoas que realmente têm feito muita diferença na minha vida, que de alguma forma têm me inspirado, me ensinado, e creia, se elas estão sendo bênção na minha vida e eu tenho visto Jesus, tenho visto Deus, tenho sido assim extremamente abençoado, é porque elas também têm o poder de te abençoar. Bom, hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, mas antes de falar desse convidado especial, eu quero te fazer um único pedido. Eu não vou te pedir Pix, pode ficar em paz, não vou te pedir dinheiro, pode ficar em paz no seu coração. Eu vou te pedir uma coisa, meu filho, se inscreve no nosso canal. Por que é importante você se inscrever no nosso canal? Eu vou explicar o porquê. Porque quando você se inscreve no nosso canal, primeiro, você vai ser notificado e você vai virando... o nosso canal, no caso, vai virando uma plataforma onde você vai estar acessando toda semana, onde você vai estar se alimentando. A gente vai criar uma comunidade, a ideia é essa. Quanto mais a gente tiver, mais intenção e mais interesse eu vou ter em produzir conteúdo. E segundo, se você ativar o sininho, o que o YouTube entende? O que essa plataforma maravilhosa entende? Que eu estou me tornando uma pessoa relevante, que o meu conteúdo é relevante, consequentemente, o YouTube oferece isso para mais e mais e mais pessoas. Ou seja, se tem sido bênção para você o meu ministério, se não tiver sendo, você não está aqui. Se você for hater, já pode ir essa logo, porque senão o anjo do Senhor vai passar a espada em você. Mas... dispensando a brincadeira, gente. Essa é uma verdade. A gente quer literalmente levar essa mensagem cada vez mais longe. Não tem um porquê, não tem outro porquê. Eu não vendo patrocínio aqui no podcast, eu nem sei como é que monetiza isso. Literalmente, o único desejo do nosso coração é pegar conteúdo, riqueza de detalhes, pegar coisas incríveis e transferir isso para vocês e abençoar a vida de vocês a cada dia mais e mais. É para isso que nós nascemos, é para isso que Deus tem nos levantado. Bom, e agora falando do nosso convidado, muito especial, eu tenho a honra de receber nos estúdios do Pedro Daniel Cast, ok? Ele é pastor, ele é teólogo, ele é historiador, ele é um bom marido, um bom pai, um grande líder, ele é meu amigo, ele literalmente é um homem simples, desprendido de títulos. Se eu falasse a quantidade de línguas que ele fala, eu ia ser extremamente nojento, eu ia ser terrível, eu ia todo culto querer falar uma frase bonita assim, ou em francês, ou em inglês, para mostrar que eu tenho assim uma capacidade intelectual acima do comum. Mas ele é literalmente um homem que se despiu dos seus chifres, das suas vaidades, e Deus tem honrado ele. Eu estou falando de um pastor que está em Genebra, na Suíça. Eu estou falando de um pastor que venceu em um lugar muito complexo, de uma geografia, uma política, uma cultura muito diferente de tudo. E ele tem a Joy Church em Genebra. Eu estou falando para vocês do pastor Abba Santos. Rufe os tambores, palma. Editor, bota bastante palma. Pastor Abba Santos, meu grande amigo. Isso, que introdução. Seja muito bem-vindo. Que estúdio, né? Gostou? Meu Deus do céu. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Eu fiz com muito carinho. Literalmente, cada detalhe aqui, apesar de não ser muito grande, né, foi pensado por mim. Essa prateleira um rapaz pagou uma dívida. E eu achei ela linda. Linda. A gente tava aqui antes, né? Antes de começar a gravação, eu tava vendo cada texto que tá aqui, cada livro. Um mais legal do que o outro, né? É nosso acervo, né? Eu acho que todo homem de Deus, todo pensador, formador de opinião, ele tem que se munir de bastante conteúdo, conteúdo relevante. Eu tenho TDAH, sabe, meu pastor? Eu não sei se você tem. Eu também. Então,
Eu também. Então eu tenho muita dificuldade na leitura. Eu confesso que eu queria ler mais do que eu leio. A leitura para mim é como um sedentário ir pra academia. É tipo assim, é difícil, mas tem que ir. Então eu sou aquele cara que eu só leio porque eu sou obrigado a ler, porque eu preciso de estar rico em conteúdo, em informação e ter sempre a memória fresca, exemplos, uma didática, porque eu tô pregando 3, 4 mensagens por semana. Mas depois que eu comecei a ler, eu vi o quanto que o meu intelectual mudou, o quanto que a minha linguagem ela foi polida, né? Eu vim de um cenário do futebol, do pagode, andava com muita gente da quebrada, então o meu linguajar ele era muito pesado, ele era muito carregado. A Kelly ficava escandalizada, ela me corrigiu o tempo todo. E a leitura me ajudou muito a melhorar a minha escrita, os meus textos. Tem textos que eu faço que tem gente que até hoje pergunta, mano, foi você que escreveu esse texto? Tipo, será que foi você mesmo? Isso não é chat GPT, isso não foi inteligência artificial. Mas enfim, Pastor Aba, eu te conheci em Genebra, eu te conheci na Suíça. Sim. Você caminhou comigo por aquela cidade antiga, a gente foi na capela de João Calvino, que para mim, te confesso, que foi tão marcante ou talvez mais marcante do que Israel. O quanto que Genebra, o quanto que aquele passeio... É diferente. É diferente. A gente é protestante, né? Por mais que eu não use tanto esse título, porque eu acho que eu posso limitar a certo público a estar comigo, a vir até mim, eu não uso muito o termo protestante, reforma e tal, mas no fundo a gente, todo evangélico, somos, né? Todo evangélico, se ele é evangélico, ele sabe que ele é reformado e que ele é protestante, não tem outro caminho, né? Enfim, eu fui muito abençoado. Eu fui extremamente abençoado ali. Para mim, conceitos que eu já tinha se fortaleceram, foram mais enraizados, ficaram mais profundos em mim. Coisas que eu não tinha nem noção dos grandes reformadores. Eu comecei a aprender. Confesso que não era uma área de domínio da minha parte. Ainda não é. Para eu considerar, cara, conheço, é porque eu tenho que estar no nível de poder debater isso ou conversar muito. Eu vou saber alguma coisa ou outra, mas não vou dizer que eu sou um especialista. Mas você, pelo que eu pesquisei, pelo que eu te conheço, pelo que eu vi em você é um especialista. Como que foi sua formação? Como que você chega a Genebra? O podcast eu tento não entrar muito na biografia, para que a gente entre mais em conteúdo, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem como que Pastor Aba vai para Genebra, se torna que ele se tornou numa cidade tão diferente de tudo. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui. Eu agradeço você demais. Eu, sinceramente, eu fico honrado de pelo menos colocar um pouco mais de audiência para a cidade de Genebra. Né? Porque eu acho que, antes de tudo, a Europa todo mundo conhece com Londres, Paris, Lisboa, Madrid, Milão e tal, e Genebra cada vez mais está entrando nesse cenário. No cenário do brasileiro, nós brasileiros. Exatamente, principalmente do crente, do cristão, que eu acho que, do cristão em geral, que eu acho que para nós é muito importante. O berço da reforma. Genebra foi considerada a Jerusalém do século XVI. Uau. Então, era um ponto de encontro, era um ponto de partida e também um lugar onde tudo acontecia. Ao contrário de você, que é dos esportes, eu sou da leitura, né? O meu TDAH é com os esportes. E você é da leitura. Meu hiperfoco sempre foi leitura por causa dos meus pais. Então, assim, para começar, eu acho que falar que eu sou especialista, eu não me sinto confortável com essa palavra, porque eu sou curioso. E também te transfere uma responsabilidade muito grande. Né? E assim, eu tive, pela graça de Deus, vou ser bem calvinista agora, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de andar com pessoas que amavam a história de Genebra mais do que as suas próprias vidas. Uau. Né? E isso fez com que eu, desde o Brasil, né, que assim, minha trajetória muito rapidamente sou filho de pastores, neto, e também bisneto de pastores. Uau. Só que nós tivemos uma tragédia na família. Presbiterianos, pentecostais, assembleanos. Eles eram pastores assembleanos. Meus pais foram pastores muito bem-sucedidos aqui no Brasil, no sul do Brasil. Mas aconteceu uma tragédia na família. Meus pais divorciaram quando eu era pequeno. Meu Deus. Minha mãe, ela foi para a Europa
querendo abandonar o ministério, querendo abandonar absolutamente tudo, mas só que Deus pegou ela lá e fez com que ela voltasse com muito mais força e muito mais ímpeto para o ministério. Foi fundadora de mais de 40 igrejas na Europa. Uau. Desde Kiev até Lisboa. Uau. Ela plantou igrejas e fez uma semeadura incrível nos últimos 35 anos, 34 anos. Então, começa dela. Como filho de imigrante, eu cresci com esse pensamento de que eu não estava no meu lugar. Então, eu chegava aqui no Brasil, eu tinha um sotaque suíço, sotaque francês, não sabia como falar. Quando eu chegava lá na Suíça, eu não era suíço. Então, eu era muito suíço para ser brasileiro e muito brasileiro para ser suíço. Então, esse lugar que, meio no Atlântico, me deixou curioso de tudo e de nada ao mesmo tempo. Então, ali começa, eu acho que na minha infância, ver a igreja de um lado mais, com um approach mais internacional. Uhum. E, claro, que a escola na Suíça é uma oportunidade única, né? Porque você já aprende 3 línguas de base, né? Que é o italiano, o alemão e o francês, fora o inglês e o espanhol que estão ali acompanhando na escola no dia a dia. Então, depois disso, eu vou para o Brasil para ter um tempo com meu pai. E ali foi um tempo que Deus me pegou. Um tempo que Deus me restaurou, me curou, me preparou para o ministério. E eu vou parar dentro de uma faculdade brasileira. Olha que coisa doida. Uma faculdade que não tinha MEC, que não tinha nada, que era completamente pentecostal, cujo pastor que falava sobre a história da igreja era apaixonado por Calvino. Dá para entender alguma coisa? Não dá, né? E eu fiquei 4 anos entendendo que era Genebra sem a noção. Eu não tinha noção de que era Genebra. Quem me deu noção foi um pessoal daqui do Brasil. Do Brasil. Olha que loucura. Depois que eu voltei com 20 anos pro Brasil, né, que foi dos meus 15 aos 20 que eu fiquei no Brasil, quando eu voltei pro Brasil, eu me tornei já logo pastor. Não, você voltou para a Suíça. Desculpa. Com 20 anos. Isso mesmo. Pra Suíça. Eu já voltei logo pastor. E ali eu percebi que eu precisava estudar mais sobre a reforma. E aprove a Deus de eu ter uma oportunidade de ser formado por um pastor protestante, né, que foi o meu pai, o meu discipulador, que foi o pastor Claude Van der Linden, que já foi para a glória. E além disso, eu fiz faculdade de novo, numa faculdade que a gente chama Faculdade Calvino. E aí juntou esses 2 lados, porque ele me levava para os arquivos da cidade, para aprender sobre a cidade, um grande apaixonado, e eu fui pegando também as aulas na faculdade e me tornando, né, historiador teólogo. Só que, de verdade, isso não me fez assim, pleno no que eu faço hoje. Para terminar mesmo a minha jornada foi o pastor Luciano Subirá. Um dia ele, chegando lá, eu quis servi-lo da melhor maneira possível. E eu sempre tive com os meus pais uma cultura de hospitalidade. E eu acho que essa é a chave. Eu entendi que eu tinha que representar Genebra e o melhor de Genebra para aqueles que viriam, né? E um dia o pastor Luciano me perguntou sobre a reforma protestante. Eu comecei a mostrar para ele pontos da cidade e aquilo que o pastor Van der Linden me mostrou. E ele olhou para mim e disse assim: Abraão, você precisa fazer alguma coisa com isso. E isso foi em 2009. De 2009 a 2019, eu fiz completamente gratuito para todo mundo que vinha. E eu semeei na vida de muita gente esse conhecimento que você, inclusive, passou lá, né? E teve. E, assim, para mim é uma honra. É uma transferência de, não conhecimento, mas de legado. De entendermos que nós temos um berço. E ali eu aprendi muito, né? Aquela coisa de eu trocar conhecimento. E aí eu tive a oportunidade de falar com outros historiadores e falar com outros pastores e falar com arminianos, calvinistas, besianos, né, outros também, noxianos, né, o pessoal que veio de John Knox. John Knox. E ali eu comecei realmente a gostar do que eu faço hoje, que é imersões turísticas e históricas, né? Porque para mim, assim, como eu digo, eu não sou um guia turístico. E eu também não faço o papel do historiador, porque o historiador é na sala de aula, né? Mas eu sou realmente esse curioso, apaixonado por Genebra. E nesse
período todo me tornei pastor de Genebra, cuidando da igreja de Genebra, cuidando dos pastores em Genebra, estando no conselho de pastores em Genebra. E foi muito legal, porque eu comecei a me inserir dentro da igreja suíça em Genebra. Opa! Né? Aí, como que é hoje a igreja suíça em Genebra ou na própria Suíça? Assim, a Europa está vivendo avivamento, né? A Europa está vivendo hoje um grande avivamento. Hoje, nos últimos 20 anos... Está reacendendo. Tá assustador. Tá descomunal. A gente está vivendo, por exemplo, avivamentos em Portugal, na Espanha, que reúnem 10, 15 mil pessoas. Uau! A gente tem vivido agora mesmo, eu estava em Londres há um mês atrás com pastores ingleses, só de pastores tinham 1.000 pastores. Meu Deus, é muita gente. E todos sedentos, todos eles, sabe, querendo Deus. Agora movimentos como Descende, né, com esse cara que Deus levantou aqui no Brasil, que é o Theo Hayashi, que é uma referência, é um cara incrível. Deus tem levantado o Theo como uma referência brasileira na Europa e no mundo, e ele tem feito, junto com outros pastores da Europa, encontros poderosíssimos. E na Suíça a gente está vivendo agora um avivamento muito, muito lindo, muito puro, de adolescentes com 12, 13 anos profetizando, expulsando demônios, entendeu? Gerando milagres. A gente não tinha noção de ver isso há 20 anos atrás. Então, assim, eu acredito que hoje a igreja suíça ela está vivendo uma das melhores estações que ela já viveu. É muito discrepante a diferença entre Brasil e Suíça. Sim. O Brasil, né? A nível mundo, é discrepante. A média de igrejas brasileiras ou igrejas suíças, lá são de 50 membros, a média. Né? Então são poucas igrejas que você vai ver com mais de 100, 150 ou 200 na Suíça. Tem lugares na Suíça que, inclusive, agora a gente tem dado muito apoio para a Suíça alemã, que não tem igrejas. Tem cidades que não tem igrejas evangélicas. Nenhuma igreja. Inclusive, até eu faço aqui um apelo, né, para ministérios e líderes brasileiros passarem a Macedônia e ajudar a gente. Porque é importante a gente entender o reino, né? E aí, eu acho que esse é a última chave do que eu faço lá. Como pastor de igreja, eu entendi que o movimento apostólico da Europa, ele é crucial para a última colheita. Entendeu? Eu acredito que agora é o momento da igreja europeia dar o último gás para as nações, para que o tempo das nações feche e a gente volte para Israel. Então, nesse momento agora, o objetivo, e eu creio que esse é o nosso objetivo como Joá, né, como igreja Joá, é sermos coluna apostólica nas nações. Então a gente não tem problema nenhum de ir para outros lugares da Europa, semear nas igrejas, pagar passagem, pagar hotel, só para ver o que está acontecendo nas igrejas, para semear em treinamento, semear no ministério, entendeu? Isso para a gente é muito importante. Posso fazer algumas perguntas mais densas? Fica à vontade. A sua leitura, você acha que a igreja brasileira é uma igreja muito individualista no seu próprio ecossistema, uma igreja muito egocentrista? Isso acaba retardando um pleno avivamento? Cara, eu sou da geração que ouvi quando pequeno a Cindy Jacobs, por exemplo, falando que o Brasil seria o celeiro do mundo. O problema é que a gente não entende o celeiro. O celeiro guarda. E ele é guardado para o momento certo. Eu acredito que o Brasil não entendeu ainda. Ele não entendeu. E nas mesas globais que eu tenho sentado, eles não entenderam ainda, os brasileiros, a maioria dos pastores, que nós somos o número 1 hoje. Tanto de estrutura quanto de avivamento. Fala o Brasil. Hoje nós somos o número 1. Nós somos o povo que todo mundo olha. A África olha pra gente, os hispanos olham pra gente, os americanos olham pra gente, o pessoal da Oceania olha pra gente hoje. O que a gente olhava pra eles nos anos 80 e 90, agora a igreja global olha para o Brasil como referência. E isso me deixa chocado às vezes, porque quando você chega no Brasil, parece que a gente está no aquário, que sempre olha de fora como melhor e estabelece como se o que está lá fora é muito melhor do que está aqui dentro. E não é, na verdade. A gente está sendo agora celeiro, e de 6 anos, 7 anos para cá, hoje o Brasil exporta músicas, pregações, cultura de igreja. Por exemplo, o voluntariado brasileiro hoje é melhor em todos os lugares. É o melhor de todos os lugares. Eles, por exemplo, pastores americanos vêm para cá para ver a paixão no servir que a gente tem.
né? No meu caso, por exemplo, lá na Europa, pastores suíços, pastores franceses, pastores italianos vêm visitar a nossa igreja para aprender e perguntar para mim assim: Abraão, mas como é que você faz para esse povo ser tão apaixonado? Eu falo: meu Deus do céu, eu não faço nada, vocês não têm noção como é que é no Brasil. Entendeu? Então, assim, a minha visão é muito otimista. Otimista. Eu sou muito otimista. Entusiasta. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, eu tenho raiva de pastores que estão no suprassumo do mundo e ainda não acordaram para isso. Você acha que essa síndrome, deixa eu usar esse termo que se usa aqui de vez em quando, a síndrome do vira-lata, tá até dentro da igreja? É porque, na verdade, esse é o problema do Brasil. O Brasil hoje, se reconhecesse a autoridade que tem, e agora a gente pode extrapolar os limites da igreja, tá? Tecnologia, Natureza, tudo. alimentação. Tudo. Se nós hoje reconhecêssemos o Brasil, eu acho que a maioria de nós hoje tomaremos uma outra postura. É até uma postura mais humilde, de servir. Porque a gente muitas vezes não serve porque acha que tem que ser servido ainda. Uhum. Entendeu? A gente, é porque eu não falo inglês, é porque eu não sei, e eu não vou, entendeu? Sendo que, na verdade, por exemplo, Gunnar Wingre e Daniel Berg, quando vieram no Brasil para fundar a Assembleia de Deus, eles não falavam português. A gente não pensa assim. Uau. Entendeu? Cara, você sabe que eu tive uma experiência lá na Suíça muito louca. E eu entrei em choque. O Caio tava comigo, tá até ali gravando. Ele é minha testemunha. A gente tava andando em alguma cidade do interior lá. Esqueci o nome. E aí a mulher parou. Vocês são brasileiros? Eu vi que ela falava diferente. Somos brasileiros. Aí ela: eu sou suíça. Aí na hora eu já perguntei: mas você é suíça e fala português? Aí ela: eu sou missionária. Uau! Sério? Sério? Caramba. Aí eu falei assim: missionária onde? Ela: no Pará. Eu morei 10 anos no Brasil. Que forte. E eu tô com muita saudade do Brasil. Eu amo o Brasil. É isso aí. Aí, o que é o preconceito com a própria nação? Eu demorei a associar que ela falou muito bem do Brasil sendo uma suíça. Isso mesmo. Porque na minha cabeça, assim, ela tá no país de primeiro mundo. Uma economia super saudável. Um clima maravilhoso, apesar de ser frio, mas as paisagens, a beleza... enfim, Europa, cara, é o centro, é o epicentro da Europa. E você vê a mulher entusiasta, ela ficou feliz, cara, ela ficou alegre, ela ficou tentando puxar assunto. Inclusive eu tava com pressa e eu vi que ela queria interagir, que ela queria conversar, mas eu tava com muita pressa, que eu tinha que pegar um ônibus. E eu meio que acelerei na frente, mas depois eu fiquei assim pensando, eu falei: cara, o que leva uma pessoa a sair da Suíça e ficar 10 anos no Pará servindo a igreja? Espera aí, ela aprendeu a falar a nossa língua. Não, é isso aí. Agora, você quer saber? A igreja suíça foi uma das igrejas mais missionárias dos últimos 2 séculos. Tá? Hoje, por exemplo, as igrejas suíças, elas têm um caixa de aproximadamente, por ano, tá? 5 a 6 milhões de euros só em missões. Só em missões. É uma loucura. Por exemplo, eu estava agora mesmo com um casal de missionários que estão no Burkina Faso. Eles saíram do banco. Eles trabalhavam como gerente do banco, ele como gerente e ela como administradora de um banco privado suíço. Eles largaram tudo para ir pregar o evangelho no Burkina Faso. Aonde fica Burkina Faso? Na África. Na África. Aí você percebe que o suíço ele não tem... Isso é uma coisa legal. O suíço ele é muito desprendido de finanças, de qualidade de vida. Ele quer, na verdade, ajudar. Isso faz parte da cultura calvínica, tá? Porque então, essa é a visão. O Calvino, porque assim... Já vamos entrar em Calvino? A Cruz Vermelha tá ali, a ONU tá ali. As maiores instituições filantrópicas do mundo costumam ter a sua sede. Ajudas, todas. As ajudas humanitárias, tá tudo ali na Suíça. Os grandes bancos, enfim, as grandes empresas, a sede de muitas empresas. A própria Rolex há uma, não sei se chega a ser lenda, não sei se é verdade, não sei se é mito, que eles doam quase que 90% do lucro, né? Porque é uma instituição totalmente quase que voltada para a filantropia. Você fala, isso vem de João Calvino? Essa cultura... Na verdade vem de Theodore de Bèze, o sucessor de Calvino. Inclusive todo mundo pergunta, a primeira coisa que todo mundo pergunta quando chega na Suíça ou quando vai falar comigo: então, você é calvinista ou arminiano? Né? E eu gostaria de falar isso antes da gente entrar em reforma. Eu gostaria que a igreja brasileira soubesse que tanto Armínio quanto Calvino eram da mesma igreja.
que eu acho que isso aqui já muda tudo, né? Imagine você, 2 assembleanos, falando sobre os dons do Espírito, e um tinha uma visão e outro tinha outra. Mas eram 2 assembleanos, entende? Fala a mesma coisa. Eles estavam falando a mesma coisa. Óticas um pouco diferentes. E na verdade, esse pensamento sobre a soberania de Deus, ou sobre a predestinação, ela foi muito, muito moldada depois da morte deles. Então, criaram-se doutrinas e pensamentos e ideias. E colocando o nome deles, né? Ah. E colocando o nome deles, que esse é o pior. Então a gente sabe, hoje, historicamente falando, que não tem, acho que 80%, 90% daquilo que se fala sobre Calvino não é realmente o que ele é e o que ele foi, né? Então, vamos começar daqui. Vamos. Primeiro, o que é Calvino, né? Quem foi Calvino? Calvino foi um idealizador, um idealista, um estadista. Ele não era pastor de Genebra, ele era governador de Genebra. Tipo um prefeito. Exatamente. Não, ele literalmente tinha um projeto como se fosse o Juscelino Kubitschek no Brasil. Eu gosto muito de colocar essa comparação, porque o brasileiro, eu acho que ele, principalmente a gente que é mais novo, entende a figura do Juscelino Kubitschek dentro do Brasil, naquela ideia de 5 anos, né, 50 anos em 5, esse avanço muito rápido. Calvino, ele pensava assim. Só um adendo, nós somos muito novos, como que é isso? Porque eu não sei nem que, assim, eu não peguei, só pra não perder a oportunidade, tá, igreja? Eu não peguei o Juscelino Kubitschek. Não, Eu nasci com Fernando Collor, depois vi Fernando Henrique. Olha, você sabe a história recente do Brasil. Então, quando eu falo de pegar, não é tá sobre. Bom. É sobre. Tá, tudo bom, bem, okay. Entendi. Tá bom. Não, você é novo, você é novo. O que eu também. Eu sou de depois de Juscelino. Mas a questão é que a história mais recente do Brasil de impacto de transformação foi Juscelino, que constrói uma cidade em 5 anos que era para ser construída em 50. E ele não traz só o avanço da cidade, mas também traz o avanço das rodovias federais. Sim. E tantas outras coisas. Calvino fez a mesma coisa. Ele conseguiu fazer em 5 anos contra o catolicismo, contra o sistema político da época, contra o sistema feudal, contra os sistemas monárquicos da época. Ele conseguiu sozinho, junto com o povo, em maioria analfabeta, e outros huguenotes refugiados, ele conseguiu fazer da segunda cidade mais pobre da Europa, em 15 anos, se tornar a segunda cidade mais rica. E aí, quando a gente olha para isso... Em 15 anos. Ele fez uma coisa absurda. Absurda. E eu posso falar para você que o que ele construiu foi na base de cultura bíblica, excelência prática e mentalidade renovada. Então vamos lá, cultura bíblica, excelência na prática... E mentalidade renovada. Mentalidade renovada. Então você era, mas não é mais. Então você era escravo, mas não é mais. Então ele fez um trabalho mental com o povo de Genebra, ele reformulou um pensamento social. Cara, tem uma frase dele que eu gosto muito de citar essa frase, todo mundo fica me perguntando, onde você achou essa frase? E tá nos arquivos da cidade, é muito triste eu não poder abrir os arquivos para mostrar isso para todo mundo. Mas tem uma frase que, enquanto eu estava lendo com o pastor Claude Van der Linden, em 2008, quando ele fala assim, il faut que Jésus gagne. Como é que ele fala? Il faut que Jésus gagne. Jesus precisa vencer. Como é que ele fala? Il faut que Jésus gagne. Posso repetir? Vai. Il faut. Il faut. Não, il faut. Il faut. Faut. Isso. Que Jesus. Gagne. Muito bom, parabéns. E o que significa isso? Jesus precisa vencer. Na sociedade, Jesus precisa vencer. Na escola, Jesus precisa vencer. No trabalho, Jesus precisa vencer. Na minha vida, Jesus precisa vencer. Ele que vence a batalha, não sou eu. Então, o meu trabalho não é meu trabalho. A minha casa não é minha casa. A minha empresa não é minha empresa. O meu dom não é meu dom. É Jesus que está vencendo em mim. E através de mim. Entende essa mentalidade? E aí, quando ele fala isso, ele fala outra coisa que é a segunda coisa que ele inculca na vida das pessoas, que inclusive um dos reformadores da época, que foi incrível, que é Viré, que também trouxe uma ideia muito boa, que ele usa aquele texto que todo brasileiro hoje usa, que eu acho que é o básico, né? Que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por que ele usava esse texto? Porque esse era o primeiro texto para fazer com que os analfabetos escrevessem e lessem. De todos os textos bíblicos que ele podia usar, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Qualquer um, nós somos mais que vencedores. Ele usa o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele faz essa junção de que se eu estou sendo pastoreado por Cristo e é somente Cristo, nada vai me faltar. Essa confiança de que eu sou ovelha de um aprisco enorme com várias ovelhas. E essa visão de Jesus, o bom pastor de Genebra. E são outras coisas que vão tecendo, sabe, essa cultura de excelência, de mentalidade nova. Por exemplo, tinha um reformador, se eu for falando muito, você vai me cortando, a gente vai... Não, tô gostando. Tinha um reformador, cara, que eu acho maravilhoso, que é Fred Le Guillaume, que também tinha uma fazenda, que ele chamava essa fazenda Fazenda do Refúgio. E ele pegava os huguenotes, ele pegava todas aquelas pessoas que acreditavam no protestantismo e transformava os escravos em 2 anos em nobres. E a única coisa que ele usava era a nobreza que ele tinha e a Bíblia. Então a cultura bíblica, lembrando, naquela época a Bíblia era sacrossanta. Não se podia ter acesso. Quem tinha acesso à Bíblia ou era o rei, ou era o papa, ou alguns cardeais. Porque até mesmo padres, eles recebiam dogmas dos cardeais, entendeu? E liam esses trechos bíblicos. Eles não tinham acesso à Bíblia inteira. Você entende a loucura? E aí tem um cara que é Lutero e faz essa revolução sem querer, porque ele não queria. Ele queria mudar a Igreja Católica, ele não queria criar uma nova igreja. Ele não queria ser excomungado. Porque a gente tem 3 grandes reformadores que fizeram a reforma protestante. Lutero, João Calvino. Na verdade, é Lutero, João Calvino e Zwinglio. Zwinglio é de Zurique. Zurique. Então, eu sempre falo o seguinte: Lutero teve a ideia, Zwinglio teve a igreja e Calvino teve a cidade. Então, Lutero teve a ideia protestante, Zwinglio teve a igreja protestante. E foi pra guerra. Exatamente. E Calvino teve a cidade reformada. Então você entende que são diferenças muito esdrúxulas, porque um teve a ideia, ficou escondido, apavorou, teve depressão. Deu início ao movimento, o conceito. E no final ele se escondeu. Eu não sou contra, tá? Pelo amor de Deus. Ele foi o precursor. Você é clubista. Na verdade, eu sou de Genebra. Então, você é clubista. Não, brincadeira. Não, mas a questão é a seguinte: eu acredito que Lutero, uma das coisas, por exemplo, uma das curiosidades absurdas que a gente tem, que a história, né, constrói, e a gente tem uma narrativa, principalmente historiadores daqui do Brasil, eles constroem dizendo assim: Lutero foi lá, pegou as 95 teses e pregou na porta da igreja. Já ouviu essa história? Não, ele nunca fez isso. Tem desenhos disso, filmes disso. Ele nunca fez isso. Quem fez isso foi o zelador da igreja, que pegou as 95 teses que ele tinha entregue para o bispo da cidade, e ele falou assim: não, mas isso aqui ele precisa ser colocado. E ele não sabia nem o que tinha nas teses. Então o zelador, sem saber ler, teve a brilhante ideia de pregar na porta da igreja. Então a gente vai traçando um perfil completamente diferente de Lutero, mas que é agradável, porque, querendo ou não, sem as 95 teses, sim, não aconteceria o que aconteceu. Ele deu início. Por favor, luteranos, em nome de Jesus, se acalme, me perdoe. Meu amigo, você vai apanhar na internet aí. Eu amo vocês são lindos. Mas eu preciso falar a verdade ela tem que ser dita. A história é a história, né? Contra fatos não há argumento. E aí a gente tem o quê? Lutero se escondendo, mas aí a reforma protestante já explode. Zwinglio não, ele assume a reforma. E ele vai pra guerra. Que também era padre. Ele tem um tom completamente diferente da reforma. Ele dá um tom de dizer assim: nós precisamos acabar com o catolicismo e criar uma nova igreja. Ele queria então que a Igreja Católica Romana fosse extinta. E na verdade ele entendeu que a Igreja Católica Romana, ela perdeu totalmente a igreja. E ela só era romana. Entendi. E o Império era um Estado travestido de igreja. E assim, outro perdão também que eu vou pedir para os nossos irmãos católicos, mas o Império Romano, quando acaba, ele se torna igreja. E é uma coisa que muita gente não gosta de falar. Não acabou, né? Ele nunca acabou. Porque a igreja piramidal, a igreja hierárquica romana, ela continua no formato de Roma, no formato imperial de Roma. Tanto é que, por exemplo, a escolha dos papas, a escolha dos líderes é da mesma forma que aconteciam as escolhas dos Césares.
entendeu? De outra maneira, mas é a mesma forma. É o modelo, que manda em tudo. E hoje, por exemplo, a gente acabou de ver, inclusive, a escolha do novo Papa, que, sinceramente, é muito sugestivo o nome dele. Leão 14. Né? Porque, querendo ou não, Leão faz parte do Papa que Calvino combateu. E lembrem, e eu acho que é uma coisa boa de se lembrar. Opa! Uma coisa boa de se lembrar. Opa, eles estão declarando uma guerra. Exatamente. O que eles estão. Porque a gente precisa entender o seguinte: todo Papa, quando assume o papado, ele assume um nome. E no nome, ele não está assumindo um nome qualquer. Ele está assumindo a teologia de uma linhagem. A teologia, a história, os fundamentos. E esse Papa 13, ele está assumindo a teologia. Eu falei 14, me perdoa, é 13. É Leão 13. Ele vai assumir a teologia de todos os papas, inclusive o Papa que estava, na época, sendo o Papa que combatia a reforma protestante. E Calvino. Então é uma coisa que a gente poderia ter um sinal de alerta aí. Porque tem muitos evangélicos hoje que tem essa coisa do ecumenismo como se fosse lindamente aceitável. Eu sou parte, e eu sei que eu vou ter um problema agora, mas eu preciso assumir. Eu sou parte daqueles que continuam completamente protestantes. Por quê? Porque as 95 teses, elas não foram aceitas ainda pela Igreja Católica. Não foram. E a Igreja Católica hoje... Grande parte não foram. A Igreja Católica hoje, mesmo carismática, ela ainda tem um pensamento onde o dogma e a originalidade da Igreja está nela. Sendo que a originalidade da Igreja está em Jerusalém. E eu gosto muito de deixar claro isso, porque como historiador e como pastor, inclusive como pastor apostólico, no sentido lato sensu e não no sentido sistematológico que as pessoas título, usam. etc. Eu não estou falando de título, porque até mesmo me chamo pastor, mas na visão apostólica, a igreja original é a igreja de Jerusalém. Nasce tudo ali. Ah, mas aí, Pedro foi para Roma. Então, isso também é contestável, porque não tem nenhuma carta bíblica que cita Pedro em Roma. Não, e na verdade, a única... Paulo, quando escreve aos Romanos, ele cita 20 nomes e não cita Pedro. Obrigado. E agora a gente vai entender o quê? Que, na verdade, essa jogada de Constantino, que foi uma jogada política, Sim. Friamente calculada... Eles falam também que Constantino, na verdade, melhorou a jogada do que veio antes. Isso é verdade? É porque, na verdade, a questão... Que elas já vinham sendo construídas. A igreja estava sendo igual massa de pão. Quanto mais batia, mais crescia. Entendeu? A igreja estava crescendo. Ele oficializa ela. E assim, os 4 outros imperadores antes de Constantino, eles mataram milhares de cristãos. A gente está falando de gente que, por exemplo, hoje, eu estava fazendo inclusive um estudo sobre isso, e a gente vai entrar aqui, e aí eu vou ficar nesse podcast aqui 50 horas, porque meu hiperfoco agora ativou. Começou a dar aula, pronto, gostei. Aí ficou ruim agora. Mas você pode perceber que a Igreja Católica, ela matou os primitivos e fez deles santos. Por exemplo, Torquato em Portugal. E, por exemplo, Torquato em Portugal, eu agora esqueci o nome de outro santo, que inclusive eu fui pregar agora em Braga, e eu descobri, eram pais da igreja primitiva, enviados por Paulo, para fundamentar a igreja primitiva em Portugal, a antiga Galícia. Né? E eles foram mortos pela igreja católica, pela Inquisição da igreja católica, tá? Por causa que eram os romanos que matavam, porque eles não tinham controle. Eles foram mortos e depois a igreja católica, para se redimir, colocaram eles como santos. E eles são padroeiros da terra que eles foram mortos. Tá entendendo a loucura? Entendi. Então isso aqui acontece milhões de vezes. Para pagar uma dívida. Milhões de vezes. Você vai ver isso. Na Turquia você vai ver isso. Na Albânia você vai ver isso. Na Grécia você vai ver isso. Nas 7 igrejas, né? Do Apocalipse. Que é a região que a igreja primitiva mais operou. Né? Inclusive na minha última mensagem na Boas Novas, né? Na igreja Boas Novas. Eu falei um pouco sobre isso, sobre aquela via principal que os Césares usavam para transportar riqueza e influência e conhecimento. A igreja primitiva, ela foi lá e foi tomando cidade por cidade, fazendo um avivamento e um provocar de mudança. Aí esse provocar de mudança é estancado pela igreja católica apostólica romana. Porque o meu problema não é a igreja católica apostólica. Meu problema é romana. Esse aqui é o problema. Porque aqui sai de Jerusalém e vai para Roma. E eu tenho uma indagação agora como historiador, porque a ordem de Jesus não era
no texto original, não era fixa, ficar em Jerusalém até que... Aí depois vocês podem ir embora. Não, ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem era ficar em Jerusalém. A ordem era estar em Jerusalém. A base. Tanto é que Paulo, quando ele assume o apostolado dele, o que ele faz? Ele vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Então a gente entende que Jerusalém era a base. Pedro não saiu, né? Saiu, voltou. Ele não pregou aos mas gentios. a base era Jerusalém. Porque eles precisam construir a narrativa em cima daquele texto que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Né? Dando a entender que o Pedro, né? Ele recebe de Cristo a chave do reino dos céus, mas ali Jesus estava falando para os discípulos. E aonde que ele estava falando? Em Cesareia. Tá entendendo? De Filipos. Então, aqui ele está falando o seguinte: a igreja vai estar num lugar que os judeus não vão entender, os estrangeiros não vão entender, só vocês vão entender. Mas vocês precisam estar aqui. Pentecoste só acontece, Shavuot só acontece em Jerusalém. Se fosse outra coisa, poderia ser em Tiberíades. Entendeu? Entendi. E a igreja, ela nasce ali. E ela vai continuar ali. E ela vai finalizar ali. E o apóstolo Paulo foi claro. O apóstolo romano, por assim, né, dizer, ele deixa claro para a carta dos romanos, né, para a carta aos Uma romanos. nomenclatura mais contundente e para talvez a gente resgatar, não seria então o resgate da igreja primitiva, porque a gente se coloca o tempo todo como protestante. Tudo bem, eu entendo todo o conceito histórico dos últimos 500 e poucos anos que a reforma completou. Mas entende que o tempo todo, quando eu falo sou reformador, meio que eu estou ainda em guerra com Roma? Ao contrário. Não sei se você conseguiu entender. Ao contrário. O que a gente precisa entender é o seguinte, vamos lá. E eu quero deixar bem claro, porque até mesmo esse termo reformado do Brasil tomou outra proporção. Porque aqui no Brasil... Porque agora hoje, alguém que acredita na soteriologia, né, presbiteriana, que é uma, Sim. Né, a ideia... A doutrina da salvação. A doutrina da salvação presbiteriana. Não se perde, de Cambridge, porque não é de Genebra, que é outra coisa que a gente precisa também definir, que é, né, e da Inglaterra, que foi para os Estados Unidos... Se diz reformado, mas reformado, para começar, muda a cidade. Então, se você chegar para mim e falar que você é reformado e não mudar pelo menos o seu bairro, você não pode ser chamado reformado. Para começar. Então, vamos lá. A ideia do reformado, ou de ser reformado, não é ir contra a Igreja Católica. A ideia era voltar à originalidade da Bíblia. Uhum. É o que a Bíblia diz. Aí eu gosto de dar esse adendo. Porque isso já assim... tá, ok, continua. Porque a gente vai passar para outra geração, que são 3 gerações depois, 3 ou 4, que a gente vai entrar no evangélico. Porque é outra coisa que também está indefinida no Brasil. Tá? Por exemplo, a gente tá... Eu sou protestante, eu sou evangélico, mas tá assim... será que eu sou? Eu sou cristão. Sim. E a gente cai no erro. Porque a gente não afirma o que é. Então vamos definir rapidinho. Igreja Católica, ela é seguida por dogmas. Ela é guiada e as pessoas seguem dogmas. Existe uma casta chamada leigo e uma outra casta chamada clero. O clero é uma pirâmide. Os leigos ficam abaixo da igreja. Eles não fazem parte da igreja. A igreja são o corpo de obreiros. Ok? Qualquer padre, qualquer... Frei. sabe disso. E é o que é. A igreja protestante já vê, não. A comunidade. Então, eu posso ser ancião... Eu posso ser presbítero, eu posso ser pastor, obreiro. Eu posso ser diácono, mas a comunidade é o centro, ok? E os evangélicos já é outra coisa. O que os evangélicos são? São um grupo de protestantes que disseram assim, nós não queremos somente ter a filosofia do evangelho, nós queremos ter a prática do evangelho. Por quê? O católico vê a Bíblia como parte do compêndio dogmático deles. A Bíblia não é a verdade completa deles. É parte da verdade. Ok? O protestantismo não. Coloca só a escritura. Mas ele coloca só a escritura como filosofia. É filosofia de vida. Então, Jesus curou no passado. Mas ele curou. Nós vamos ver Jesus curando. Que alegria. Mas hoje a cura não é prática. Entendeu? É teorema. Então, a gente vê os elos filosóficos de Jesus e eu pratico. Isso é muito sério que você está falando. Aí o evangélico não.
O evangélico é aquele que pratica os 4 evangelhos. Então, se Jesus curou, Nós vamos curar também. se Jesus expulsou demônios, nós... Tá. Tá entendendo? Então, nesse quesito, eu sou evangélico. Pronto, mas só que aí que tá. O grande problema é que a gente misturou tudo e hoje eu tô falando do Brasil especificamente. O Brasil não sabe se definir. Não sabe. Não sabe. Eu tenho dificuldade de me definir. Mas, pois é, então agora deixa eu falar uma coisa pra você. Se hoje nós deveríamos entrar nesse assunto de pra quem voltaremos, né? Porque tem agora... E se eu falar que eu sou cristão? Vamos lá. A palavra cristão, ela foi definida nos primeiros discípulos como pequenos cristos. Você pode usar a palavra cristão? Claro. Só que você tem que entender o seguinte, que a palavra cristão ela se misturou com o dogma católico. Ok? E por isso que ela fica neutra. Você já percebeu que ela fica neutra? Uhum. Se um católico fala que é cristão, se um evangélico fala que é cristão... Se o espírita fala que é cristão? A gente vai aceitar tudo isso. Uhum. Então é bom definir 2 coisas. Primeiro, eu acredito que a Bíblia ela deve ser o centro de regimento da nossa fé. Porque ela contém e ela é a palavra de Deus. Foi uma conversa que a gente teve muito longa. E essa é a minha opinião. É aquilo que eu acredito. Isso não quer dizer que não é a minha opinião. É uma conversa interna. Foi uma piadinha interna, gente, desculpa. Mas voltando, a questão do seguinte. Eu acredito que a Bíblia ela tem que reger, então sola escritura. Eu acredito nas 5 solas, que inclusive é outra curiosidade. As 5 solas não foram criadas por Calvino. As 5 solas elas chegaram em 1920. Aí complicou, porque eu acreditei a vida toda foi por ele. Não foi. Tem muita coisa que, por exemplo, a gente pegou, principalmente o Brasil pegou, como verdade. E colocou tudo na conta de Calvino. E não é, cara. Porque tem gerações depois de Calvino. Então tem uma geração, por exemplo, que era completamente arminiana depois de Calvino. Teodoro Beze, por exemplo, ele seguiu em partes a cultura calvinista. Ele foi para a prática do calvinismo. Tanto é que ele fez a alegria voltar para Genebra depois do luto da morte de Calvino. Ele era a teologia da alegria? Ele que era o pai da alegria, né? O que fez a ideia da cidade refúgio para todos. Para eu poder servir a todos, cuidar de todos. Então ninguém vai passar necessidade. Por isso que é a cidade da alegria, entendeu? Se ele nascesse nos dias de hoje e pregasse isso, ele poderia ser muito mal interpretado? Com certeza. E lembra de uma coisa. Toda teologia que a gente tem nos últimos 500 anos, ela foi mal interpretada no momento. Tá? Hoje a gente tem um compêndio completo. Então, por exemplo, hoje o cara chega e fala, não, a tulipa, não, as 5 solas. Não, mas a gente tem que entender que isso aí são 500 anos de descoberta. São 500 anos de teologia. Que a pessoa quer colocar numa cartilha e achar que foi Calvino. Gente, uma coisa é você da escola calvinista. Inclusive, agora mesmo, essa semana, e uma coisa que se mistura muito, tá? Okay. Se mistura muito dentro dos arquivos. Quando fala assim, Calvino pregou. A gente pode interpretar de 3 maneiras. Ou Calvino realmente pregou, porque ele pregou muitas vezes, foram mais de 4.000 sermões. Ou o sermão escrito dele por alguém que era pastor, então sucessor de Calvino, ele pregou e se tornava como uma mensagem de Calvino pregada por alguém. Entendi. Entendeu? Ou era realmente um dos discípulos calvinistas, da escola calvinista, que pregava a mensagem de Calvino. Ok. Faz sentido o que eu tô te falando? Conceito, entendi. Então, assim, muitas vezes você vai ver na história, Calvino falou tal. Gente, não é Calvino. Não foi diretamente ele. Exatamente. Ou alguém que representava Calvino, ou alguém que representava a escola calvínica, né, calvinista. Tá, só pra não fugir da pergunta, porque já engatamos em outra coisa. Não, já tá longe, a gente já foi longe. Sai um tanto de coisa aqui e não tem como nem interromper. Mas o que é ser cristão? Então vamos lá, só pra gente entender. Verdade, vamos voltar pra gente organizar a resposta. O que é ser cristão? Para mim, hoje... O termo. O cristianismo em si, ele se dá numa comunidade de pessoas que centram Jesus, ok? Que são cristocêntricas e que entendem a igreja apostólica dos primeiros dias, a igreja primitiva. Só que, nessas todas as revoluções que aconteceram na igreja, que eu acredito que Atos dos Apóstolos não acabou, não sei como é que é sua opinião, minha opinião é que Atos dos Apóstolos não tem fim, só vai ter fim na volta de Cristo. Em todas as revoluções, inclusive a igreja católica, né, porque eu coloco, são evoluções e revoluções que aconteceram, tá? Para uma clareza de entendimento. Eu acredito que o século XXI, hoje nós, estamos agora chegando a um ponto de voltar a olhar a Israel
Não como uma igreja judaizante ou uma igreja que tem... Amadurecemos. Exatamente. Mas uma igreja apostólica. O quê? Vocação. O que é a igreja apostólica? Vocação, missão e chamamento para todos. Ok. Então, a comunidade eclésia, Ok. essa comunidade original que a gente precisa eleger. Mas não significa que eu não possa pegar o melhor da igreja protestante, o melhor da igreja evangélica e também alguns homens que foram base bíblica e de entendimento, como Agostinho de Hipona, por exemplo, né, como Torquato, por exemplo, homens que revolucionaram dentro da igreja católica ideias que hoje a gente pode se alimentar. O São Tomás de Aquino, ele... Também Tomás de Aquino. Ok. Então, Tá. a ideia... Então, toda... cristão, eu entendi. É porque a nomenclatura cristão, ele acaba se confundindo com o católico. E não, Apostólico com todos, romano. na verdade, com todos. Fica neutro, fica solto. Fica neutro. Fica muito assim... Eu sou de todo mundo, mas entendeu? Tá, então a sou de igreja ninguém. brasileira, na verdade, então, pelo que eu tô entendendo nessas classificações que você me ajudou aqui a entender, ela é mais evangélica do que protestante. Nós somos a maior nação evangélica do mundo hoje. Nós estamos ultrapassando os Estados Unidos. É porque a gente não tem noção. Hoje, a maior nação evangélica de influência, de política, eu estava falando isso com você agora, esses dias, a gente batendo papo. Cara, pega todas as nações europeias, me fala qual é a bancada evangélica que tem lá. Não existe Não isso. existe, cara. Não existe influência política, não existe pastor falando na televisão, entendeu? Aberta. Hoje, nós temos pessoas que formam opinião aqui no Brasil. E eu não estou falando isso para enaltecer o Brasil, não é só para... nós somos... Não, é para a gente acordar para uma realidade que é um privilégio que a gente tem. Apostólico e profético, né? E a gente não está vendo. E pior, a gente está mal usando. Usando mal. Usando mal. A oportunidade que nosso Deus está dando para nós. Então, assim, sendo bem sincero com você, eu acredito que hoje a igreja, e eu falo da igreja em geral porque eu aprendi que a igreja é muito maior do que... E se a gente pensar, deixa eu fazer só um adendo aqui, se a gente pensar em todos os lugares que a reforma passou, que as igrejas tradicionais, a wesleyana, a presbiteriana, a batista, a anabatista, a luterana, a grande maioria desses lugares hoje, desculpa o termo, está morto. O único lugar que sobrevive, ainda que tem seus desvaneios, ainda que tem seus exageros, ainda que tem as suas distorções, porque o Brasil misturou tudo, virou uma salada de fruta, né? Misticismo, enfim, sincretismo. Mas o Brasil, pela minha percepção, eu não viajei tanto quanto você, mas julgo ter viajado bastante. Muitos países da Europa, Estados Unidos da América, alguns países da América Latina. É notório para mim, sem aprofundar muito, não precisa nem estudar muito para perceber, que um dos poucos lugares... Por exemplo, em Harvard, por exemplo, que foi fundada, se não me falha a memória, por presbiteriano. Sim. Eles tiraram do documento original da fundação de Harvard que ela foi fundada por um pastor presbiteriano. Que absurdo isso. Cara, literalmente eles rasgaram a história. Então, próprio Cambridge, que você citou, que veio da Inglaterra e hoje também está lá em Boston. Princeton também. Muitos lugares você já não vê mais. Não tem igreja, não tem culto, não tem pastor, não tem nada, não tem hino, não tem nada. E o Brasil, mesmo com todas as suas divergências e dificuldades, é o único lugar que você vê essas igrejas ainda cheias, grandes. A maioria por exemplo, a igreja de João Galvino, eu fui lá, não fui em dia de culto, nem sei se existe culto ainda. A maioria dos lugares está virando museu, não só a igreja católica. A gente ainda falava há pouco tempo atrás que as igrejas católicas hoje sobreviviam como museu, e não mais como missa, não mais como um serviço prestado à comunidade. Hoje é tudo museu. Hoje os maiores eventos religiosos da Europa são todos evangélicos. Todos evangélicos. E com protestantes e católicos envolvidos. Mas são evangélicos que cuidam deles. E é uma coisa também que eu bato muito pesado. Eu falo assim, vocês estão com a unção, vocês estão com o chamado, e vocês querem voltar para trás quando Deus está querendo levar para frente. Cara, você falou de comunismo, você sabe que eu vivi uma cena em Portugal muito louca. Deixa eu te contar essa experiência. Eu chego em Portugal com a Kelly, coincidentemente era o dia que o Papa chegou. Parou a cidade, estava em Lisboa. E aí, passou 2, 3 dias, um amigo me convidou para ir num evento evangélico em um estádio do estado do Benfica, porque ia ter o show da Hilson, ia ter o show da Ana Paula Valadão. Israel Hilton também estava lá, né? Tava, exatamente. Tinha uma galera massa lá, muito massa. No Brasil, não lembro se era Laura Sogueles, se era uma outra cantora, enfim. Ok, fui pro evento.
O evento foi gostoso, foi uma delícia. Daí a pouco entrou uma mulher lá e um amigo meu que não estava perto de mim, mas estava no estádio, me mandou assim, mano, essa mulher, ela é meio bruxa. Essa mulher não é evangélica, não. Aí eu coloquei, você tá zoando? Aí ele, não, mano, eu tô falando sério. Olha a música dela. E me mandou a letra da música dela. E a música era meio mística, meio de energia, foi iluminada. Depois eu tento lembrar o nome da cantora. E era um fenômeno lá. Daí a pouco entrou o ator principal do The Chosen, que é católico, apostólico românico. Depois entrou o treinador da seleção portuguesa, que foi campeão da Eurocopa, que também era católico. E aí, esse amigo que mora em Portugal começou, mano, isso aqui tá errado. Isso aqui não é evangelho, cara. Isso aqui virou um culto ecumênico, essa galera toda é católica. Eu fiquei na minha, falei, mano, eu não vou entrar nisso não porque eu tô fora do meu país, eu fui abençoado pelas canções, eu nem prestei atenção direito no que esse povo falou, eu vim aqui mais pela adoração, pela música, esses eventos muito grandiosos, você prestar atenção na pregação é muito complexo, muito difícil, enfim, e eu fiquei meio deslumbrado também, fiquei olhando para as coisas todas, então acabou que eu não consegui nem prestar muita atenção. Resumo da ópera, no final desse evento, você acredita se quiser o que eu vou te contar agora, o pastor, que foi o pastor que liderou tudo, falou assim, inclusive ele é muito respeitado, muito grande lá, eu não vou citar nomes aqui por ética, ele falou assim, agora nós temos um recado para passar pelos telões. Sabe quem que entrou no telão ao vivo? Papa Francisco. Isso mesmo. Entrou o Papa Francisco. Aí eu fiz o sinal da cruz, pensei, tô numa missa sem saber, eu vim parar numa missa. Resumo da ópera, eles botaram um QR Code e ainda o pastor falou, e se você quiser saber mais desse evento, mais do que está acontecendo aqui em Lisboa, projete o celular lá. Aí, por curiosidade, eu falei assim, cara, deixa eu ver o que esses caras estão divulgando. Joguei. Abri um site com aquele símbolo da Maria. Sim. E aí eu não parei para ler tudo que estava vendo, porque eu vi logo que era totalmente católico. E aí eu falei assim, cara, eles fizeram um acordo. Por quê? O meu amigo estava me explicando que nunca na história, quando o Papa está numa cidade, pode ter qualquer outro evento religioso. Sim. Qualquer lugar do mundo que o Papa for, se ele for um dia oficial de evento da Igreja Católica Apostólica Romana, ele quer água, gente. Prestigiar. Pode trazer a garrafa, qualquer coisa. Então, eu descobri ali que qualquer lugar do mundo que o Papa tiver fazendo um evento oficial, não pode ter nenhuma outra manifestação religiosa. Não sei também se isso é verdade, tá, gente? É o que me falaram. Isso é verdade. E aí, para permitir o evento gospel acontecer, que já estava divulgado e etc, etc, teve que ser feito essa aliança. Qual é a minha pergunta depois de toda essa história que eu vivi? Eu me senti literalmente... Sabe aquela sensação assim de você se sentir... enganado. Usurpado. Eu fui ludibriado. Uhum. E a gente prega a vida toda contra as mentiras religiosas, contra as manipulações religiosas, contra os acordos religiosos que ferem a nossa fé, que ferem a Bíblia, que ferem a pureza da nossa fé do cristianismo. E aí, de repente, cara, eu me vi, literalmente, eu preguei contra isso a vida toda. E eu me vi no centro disso. Parece que Deus me levou lá para ver com os meus olhos, isso é real. Os acordos políticos, os acordos financeiros, econômicos, até entre a grande igreja católica e grandes líderes protestantes ou evangélicos, dependendo do teor financeiro ou geográfico, político da cidade, isso acontece. Qual é a minha pergunta para eu deixar você falar? Isso para mim foi literalmente o ecumenismo à força. Para eles talvez é normal, para quem talvez celebrou isso. Tanto é que faço aqui menção da Ana Paula Valadão, honrando a vida dela, ela estava lá com a banda dela, eu encontrei com ela numa praia de que todo mundo vai visitar durante o dia, ela passou som, quando ela descobriu toda a programação, ela se negou a cantar, e ela não cantou. Vamos lá. Eu sabia que esse dia ia chegar, que eu ia ser cancelado mundialmente. Mas você está tocando num assunto muito delicado, que eu venho falando com alguns líderes brasileiros já há algum tempo. E esse assunto ele tem sido um assunto privativo, de mesas. Mas desde 2012 há um trabalho intencional de fazer com que a igreja evangélica volte para a igreja católica. Isso é real? Não só real, como concreto. E se eu for citar os nomes dos líderes globais que estão envolvidos que já aderiram a esse plano, que beijam a mão do Papa,
você vai ficar assustado. Porque a maioria desses líderes são reconhecidos na comunidade evangélica como grandes carismáticos, inclusive grandes profetas. E o ecumenismo na Europa hoje já não é mais uma ideia, hoje já é uma realidade. Eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade. E quem me conhece em Genebra sabe que eu faço parte de mesas que eu já disse não para elas, pelo simples fato de eu não acreditar no ecumenismo. Antes de eu entrar no ecumenismo, antes de entrar nessa polêmica toda, eu quero deixar claro o seguinte: o meu amor pela Igreja Católica e pelos meus irmãos católicos, ele é gigantesco. Eu tenho amigos padres. Eu também. Eu tenho pessoas dentro do meu convívio que eu amo e eu sei que são homens e mulheres de Deus, mesmo não entendendo a realidade dos fatos, né? Eles são homens e mulheres de Deus. Eu acredito que eu não vou dizer inocência, mas na fé deles, eles acreditam piamente que Deus vai fazer do jeito que eles acreditam. E eu não posso julgá-los em nenhum momento. Mas, como historiador e como alguém que segue a Bíblia e como alguém que entende que a minha salvação vem por Cristo e não por um padre, que eu acho que essa para mim é... E que ele não tem o poder de anular os seus pecados? Exatamente. E que, por exemplo, a minha Santa Sé é completa... E que a palavra dele não é infalível? Pronto. Eu preciso dizer que eu não posso voltar para a Igreja Católica. Eu não preciso voltar para a Igreja Católica porque eu tenho uma origem muito melhor que a Igreja Católica, que é a Igreja Primitiva. Eu tenho hoje uma origem clara, extraordinária, perfeita, que é a Igreja Primitiva. O apostólico te gerou isso? Eu acredito que, na verdade, se você for observar a história na cosmovisão completa, você vai entender que a origem não é a Igreja Católica. O problema é que muitos evangélicos e muitos profetas dessa geração têm falado em cultos, eventos e conferências por aí, que eles falam o seguinte: não, olha, é tempo da igreja, os filhos voltarem para os pais. Eles usam o texto. É tempo de todos sejam um. E eles usam o texto de Jesus orando, dizendo assim: Pai, eu rogo para que todos se tornem um. Eles usam, tá entendendo? A mentalidade de que todo o cristianismo precisa voltar a se unir para que Cristo volte. E eu posso te dizer uma coisa muito tranquila. Eu que cresci num lar evangélico, eu que cresci pregando o evangelho puro, eu posso te dizer que hoje eu não preciso de nenhum santo, eu não preciso de Maria, eu não preciso de um padre para expiar os meus pecados. Eu preciso do sangue de Jesus que me purifica de todo e qualquer pecado. Eu preciso entender. E eu não quero ser agressivo contra. Eu só preciso pontuar o que nós somos. E todo cristão que ele tá nesse limbo, sabe, nessa coisa assim, tudo bem, tal. Tudo bem, você pode ter o seu limbo, mas eu sei aonde está chegando. São ondas impelidas pelo vento. E onde que está chegando? Titubeio em dois pensamentos. Uma coisa, eu, por exemplo, fui convidado para falar para padres sobre a história da reforma, né, para ensiná-los, e eu fui lá. Outra coisa é eu trazer um cardeal dentro da minha igreja e fazer ele pregar. Você entende a diferença? Entendi. Hoje tem conferências, inclusive na Suíça, de líderes, inclusive que são considerados meus irmãos, que eu não concordo com o que eles fazem, porque eles trazem cardeais, padres para pregar. E outra, tá acontecendo agora eventos, como você mesmo experimentou, lá na Suíça aconteceu um evento que eu fiquei chocado, que os padres pegavam os pastores e se juntavam para orar a Ave Maria. Isso é um uau. Eu não é uau para mim. Porque eu tô voltando e retrocedendo. Socialmente é bonito. Mas só que politicamente correto. Mas teologicamente, gente, me desculpa. Eu estou com a Bíblia. E eu já perdi amigos. Eu já perdi influência. Eu já perdi mesas por causa disso. E agora você tá me dando agora mais uma, né? Mais um problema de ter que afirmar isso publicamente. Mas eu não quero ter medo, porque eu acho que eu não preciso ser agressivo, eu não preciso ser desrespeitoso, eu não preciso ser combativo. Na verdade, porque a verdade ela liberta. Até porque você é da escola suíça, né? Tá entendendo? O suíço não briga. Então assim, para mim é muito simples.
O protestantismo liberou o mundo para o conhecimento. Na prática, vamos na prática? Os 10 países mais corruptos do mundo, na história. E os 10 países mais prósperos e equilibrados. Todos os 10 países mais corruptos são católicos. E os mais prósperos são protestantes. É só entrar no chat GPT e você vai ver isso. Tá? Tirando a China e Japão... Mas a China, ela entra em outra esfera. Porque não teve religião. Tá entendendo? Porque é comunismo. Não teve religião. Só que aí a questão é, China eu acho que era na história, eu tô falando histórico. E o comunismo da China também, pra mim, ele é uma evolução do império. Mas ele não é 100% marxista. Perfeito. E vamos lembrar aqui que a prosperidade da China aconteceu nos últimos 50 anos. Então, fato. Não entra na história. Eu tô falando de história. Tô falando agora da história das nações. Se eu pego nações de 1000 anos, ou como o nosso aqui, 500 anos. Se você pega 500 anos do Brasil ou 600 anos dos Estados Unidos, você vai ver a grande diferença que é. Discrepante. Protestantes e católicos. Própria Inglaterra. Eu não preciso falar. Suíça, claro, Dinamarca, Escócia. Dinamarca, Irlanda. Noruega, Finlândia. São países que você vai ver claramente a diferença. Mas vamos lá. Na prática, eu já vejo a corrupção. Na história, eu vejo a mortandade. Porque muitos ateus, por exemplo, têm problema com a religião por causa do tanto que ela matou. Sim. E eu posso te dizer que hoje o evangelho que a gente comunga, sabe, nós pastores evangélicos, nós líderes evangélicos, o evangelho que você prega todo domingo na igreja, teve gente que morreu pela Inquisição da Igreja Católica por causa desse evangelho. Eu acho tão absurdo hoje eu querer pagar de politicamente correto, entendeu? Sendo que eu sei que milhares morreram para eu pregar hoje livre. Heróis e mártires, né? Entendeu? Erasmus de Roterdã. Eu posso falar milhões de nomes aqui de pessoas que, por causa de uma Bíblia, do poder de estar com a Bíblia. Hoje todo mundo tem uma Bíblia, né? Inclusive tem até uma versão católica dela, que não poderia ter naquela época. Até os católicos hoje, até inclusive meus irmãos católicos, me perdoem, mas vocês têm uma Bíblia hoje por causa do protestantismo. Verdade. Chocante, mas é verdade. Então, eu chego à conclusão, respondendo sua pergunta, de que a mesa já está posta. A mesa ecumênica, ela está muito... O cenário está desenhado. E está muito mais elevado. Sabe onde que chegou? Na casa de Abraão, em Abu Dhabi. Que agora é a casa da tríplice religião. Que temos cristãos, muçulmanos e judeus. Que esse é o grande palco. E isso não é em nada escondido no mundo. Se você quiser, entra no ChatGPT, tá lá. E não é uma questão de eu querer, sabe, ir contra. Mas eu quero dizer para vocês que eu, como pastor evangélico em Genebra, que eu me considero e entendo, mesmo vivendo a vida apostólica, mesmo entendendo a prática apostólica como a raiz da igreja para mim, porque para mim a raiz é a igreja primitiva e ponto, né? O resto são evoluções, mas a raiz, a compreensão e a clareza da igreja primitiva, eu não consigo entender e não considero o ecumenismo como a saída de a igreja gloriosa. Ao contrário, eu vejo a igreja gloriosa uma igreja que vai apontar para Cristo, que vai fazer tudo em Cristo, que vai estabelecer Cristo. Somente Cristo. Solos Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre reforma, sobre protestantes, sobre toda essa questão. Eu nem quero entrar muito hoje no que eu sofro aqui no Brasil e no que eu já tive que discutir com parte dos reformadores, porque são às vezes adolescentes que estão começando agora, porque são pastores jovens que estão muito enviesados ainda, muito talvez influenciados demais por uma leitura nichada demais e falta muito diálogo, falta muito respeito. Eles atacam, eles ferem, eles se colocam, não são todos, por isso eu reitero. Inclusive o próprio Augusto Nicodemos, eu acho ele um cara muito sensato, muito equilibrado. Tem outros, né? Queria que os discípulos dele ouvissem mais essa parte que ele fala e até dialoga com pentecostais, e não entra em atrito, e não entra em guerra, porque isso, resumidamente, não vai levar em nada. Mas a minha pergunta é, você vê muitos erros no Brasil
da própria... Eu sei que você comentou alguma coisinha ou outra, mas assim, coisas que você consiga pontuar, cara, isso aqui tá errado, isso aqui, historicamente, eu te afirmo, sem medo de errar, com tudo que eu já vi, já passei, eu tô pronto pra te afirmar isso, pastor Pedro, que isso aqui não existe na reforma, ou isso foi distorcido, isso foi mal aplicado, não foi bem por aí, isso atrelaram a Calvino e não tem nada a ver com calvinismo, enfim. O que você me diz disso? Eu acho que você quer me cancelar. Então, assim, olha, antes de tudo, antes de falar sobre os prós, os contras, o que é, o que não é, eu queria dizer para a comunidade reformada no Brasil... Que é grande. Que é enorme, que é maravilhosa. Então na internet. E que são, para mim, pessoas muito sedentas pela palavra, muito. Mas também feridas por movimentos, ou feridas por movimentos carismáticos, né, e tudo mais. Eu posso dizer o seguinte: quando Calvino criou o movimento reformado em Genebra, em nenhum momento ele tinha a pretensão ou a compreensão que os presbiterianos têm hoje, né? A evolução dos movimentos, todos eles, depois de 100 anos, perde um pouco o sentido. Então, a igreja primitiva, depois de 100 anos, perdeu um pouco o sentido. A igreja católica perdeu um pouco o sentido depois de 100 anos. Todos os movimentos... É difícil manter a essência. É difícil. Por mais que você tenha uma estrutura ali muito fiel, muito fidedigna, tem pessoas que vão adulterar a visão. Não adianta. Então, a gente sabe, historicamente falando, que a terceira geração, depois de Calvino, adulterou muita coisa na reforma. Ok. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia dizer que os reformados deveriam levantar a bandeira é do movimento de intercessão e oração. Que essa é chocante, né? Já começa daí. Calvino orava 4 horas por dia. Pelo assim, menos eu não vejo movimentos dos reformadores de oração. Exatamente. Então, Não assim, vejo. Não é sobre... Não estou dizendo que não tem. Exatamente, não é dizer que não tem, mas os reformados em si, eles deveriam se tornar referência em oração. Primeira coisa. Segunda coisa, eles devem e eles precisam... Quem tinha que estar nos montes orando eram os reformados. Exatamente. Não era os pentecostal. Não era. Não, mas... E lembrando, porque é cultura de Calvino, ok? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que eu acho que é notório na história. Todos os reformadores precisavam ou precisariam de ter nas suas comunidades agentes de transformação social. Opa! Coisa que eu acho que, por exemplo, a igreja presbiteriana aqui no Brasil, ela foi muito boa na educação, no ensino. Sim. Mas ela deveria explorar mais a área de reforma transformativa da sociedade. Tá? Então, literalmente reformar sociedades. Ok? Essa é a segunda coisa, que eu acho que hoje perdeu muito, porque muita gente fala sobre eu sou reformado, mas na prática ele só tem a teoria da predestinação. Uau! Entendeu? E lembrando, mais uma vez, não é a teologia da predestinação, mas é a teoria da predestinação. Que aqui eu vou entrar num grande problema. E eu até vou, mais uma vez, pedir perdão aos nossos irmãos presbiterianos, principalmente aqueles que creem fielmente na visão da predestinação. A gente entende que a visão da predestinação a cada geração da igreja protestante foi mudando. Só que os presbiterianos em si assumiram essa teologia por outros quesitos e também por outros pensamentos, que eu acho que isso aí os presbiterianos de raiz sabem por quê. Eu acho que eu não preciso falar aqui. Que faz com que a predestinação se torne um texto mais discutível, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que a igreja presbiteriana não é da igreja de Genebra. Porque esse é outro detalhe. A igreja presbiteriana, o movimento presbiteriano, ele nasce na Escócia e na Inglaterra. Ok? E ele é levado para os Estados Unidos. John Knox? Na verdade, são discípulos dele. Ok. Então, o movimento reformado e o movimento protestante são dois movimentos diferentes.
É como se a presbiteriana fosse lá na frente, né? Não é a mesma coisa eu falar assim, olha, eu sou carismático, eu creio nos dons, mas eu vou botar meu nome de assembleano. Mas eu não sou assembleano. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Todo reformado, quando se diz reformado, ou de teologia reformada, ele não está dizendo que é presbiteriano. Ele está dizendo que é da cidade de Genebra, da Igreja Reformada. Da Igreja Reformada de Genebra. A teologia reformada de Genebra, desculpa, mas não tem nada a ver com o que está sendo falado hoje aqui em Brasília. E se a gente fosse pegar na história, ela ainda está de pé ou ela diluiu? Além de ser diluída, ela foi até multada. Ok. Né? E aí vai muita discussão. Porque a discussão do arminismo, né, os arminianos e os calvinistas, elas duram de longa data. Só que eu queria ser um agente, talvez, não sei se eu consiga, que talvez, eu sei que não vai acontecer, mas eu quero deixar pelo menos essa semente de acordo, né? De pensar que a reforma protestante ela nunca veio para desunir os irmãos cristãos ou os evangélicos, os protestantes, num sentido de fé. Ao contrário, ela veio trazer a fé para todos. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E o que me choca, por exemplo, como historiador, e eu estudando os arquivos, é o trabalho que Calvino teve para trazer a fé para todos. Se a Bíblia não estava em todos, e não era para todos, se a fé não era de todos, se a nobreza não era de todos, por que trazer para todos e depois separar? Eu acho que essa é a indagação que a gente precisa fazer. Porque a gente está falando aqui de um homem que morreu com 54 anos, numa teologia que ainda nem estava descoberta ainda. Entendeu? Entendi. Só que ele, no que ele fez, ele foi incrivelmente fiel no que fez. E quando ele pregou sobre Romanos, a única coisa que ele falou, que eu acho que você e eu concordamos plenamente, é sobre a soberania de Deus. Sim. Deus, ele é soberano. Ponto. E ele é soberano, sim. Ponto. É suficiente. Todo mundo, arminiano, calvinista, besiano, noxiano, o que você quiser, eles vão dizer a mesma coisa. Deus é soberano. Eu acho que não tem ninguém, nem católico, vai dizer que Deus não é soberano. Quando Calvino ele fala sobre a soberania, ele também fala sobre o destino preparado por Deus, que eu acho que é uma coisa que você acredita e eu acredito também. Uma vocação que é eterna. Sim. Um propósito que é eterno. Então, vamos ser mais simplista, porque a gente pega uma versão evoluída do que ele falou e diz que é ele. E não é ele. Foi uma evolução de pensamentos, de 500 anos de pensamento, que hoje se diz calvinismo. E então, hoje, para a gente entender realmente... o que Calvino falou? Soberania de Deus. Ele pregou Romanos de maneira muito clara. O que ele não falou? Tem muito adultério dos textos de Calvino e os textos de reformadores das gerações depois. Só de edição tem mais de 50. Então, se a cada edição muda-se o texto... Sim. Você Mexe imagina. no original. E aí você tem acesso hoje, por exemplo, você que é curioso no assunto, hoje você tem acesso à Universidade de Genebra, abriu os arquivos, hoje você tem acesso ao texto original lá. Hoje você procura na Universidade de Genebra o texto original, pega o texto original, coloca no ChatGPT e o ChatGPT traduz. Olha que lindo. Muito fácil. E a gente não precisa brigar, gente. Porque eu acho que até uma certa imaturidade eu tenho que defender uma ideia que, na verdade, ela ainda está sendo descoberta. Porque se eu tivesse que defender veementemente uma ideia, eu deveria defender a ideia de Jesus, que tem 2000 anos. Uma teologia de 2000 anos atrás. O meu sofrimento maior é esse. Eu não consigo ser enviesado ao ponto de ficar a minha vida estudando, por mais que ele seja um herói da nossa fé moderna, João Calvino, eu não consigo pegar a minha vida inteira e se resumir a Armínio ou qualquer outro teólogo. Porque, cara... E não faz sentido, né? Cadê Jesus nessa história toda? Não, então tá bom. Então Agostinho foi mais importante que ele. O Tomás de Aquino parece que para nós aqui, deixa eu parafrasear com os católicos, a gente precisa da leitura do Calvino para conseguir ler Cristo. E não é isso. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Sim. Parece que eu preciso, pela ótica de Armínio ou de Calvino, chegar no Cristo. Senão eu não tô chegando no Cristo. Não, você não entendeu o que é Jesus. Mas por que não? Eu não sei ler? É isso mesmo. A minha Bíblia, então, agora eu sou analfabeto? E eu acho que eles se reviram no túmulo deles por causa disso.
Eu ia brincar com essa frase aqui. Eu tava ouvindo você falar. Porque, na verdade, assim, ó, se você observar, vou falar do túmulo de Calvino, tá? Ele tá num túmulo que nem tem o nome dele, é JC. Olha que forte. Não tem lápide o túmulo de Calvino. Tá escrito só JC. Uau. E esse JC pode ser interpretado como? Jesus Cristo. Então eu chego a uma conclusão que Calvino ele se anulou para hoje pessoas ficarem brigando no nome dele. É absurdo, gente. É absurdo. Mesmo que você tenha toda uma teologia e tenha hoje a reformulação da sua teologia segundo aos escritos dos discípulos de Calvino, da escola calvinista e Calvino, não era esse o objetivo. Esse não era o objetivo. O objetivo era salvação para todos. Bíblia para todos. Educação para todos. Se Calvino tivesse essa visão sectarista ou seletiva, ele selecionaria ou deixaria a Igreja Católica continuar no mesmo pensamento de nobreza. Deus ele não predestinou, isso que eu acho legal, alguns para a pobreza e outros para a riqueza, e Genebra é a prova cabal disso. Porque uma cidade completamente pobre, miserável, abandonada, destruída, se torna uma cidade inteira próspera. Como é que eu, que acredito somente na predestinação, não possa ver uma semeadura na totalidade? Não faz sentido. Eu tenho muita dificuldade, a área que eu mais apanho, deixa eu falar rapidinho, porque dá a entender que eu prego a teologia da prosperidade. Sim. Teologia triunfalista. Certo. Aí um dia eu respondi um dos reformadores que gosta de... Ele é até muito educado comigo, a gente tem até um bom diálogo. Eu aprendi a ter diálogo com ele porque eu vi que ele era do diálogo. Porque tem muitos, tá? Tem muitos. Tem os ignorantes, como tem em todo lugar. Não, isso eu nem converso, porque senão eu vou perder a paciência. Mas aí tem pessoas, cara, que são realmente... E olha só, são pessoas pautadas. Amam Jesus. São pessoas sérias. São pessoas íntegras. São pessoas coração crentes, bom, cara. Entendeu? Que eu acho que vale a pena a gente honrá-las, entendeu? Inclusive eu vou trazer alguns aqui. Eu acho que vale a pena. Vou trazer. Vou entrar numa... Como eu falei, essa temporada é mais pra amigos... E eu vou entrar na segunda temporada, quando a gente ganhar volume, ganhar corpo. E eu quero ouvi-los, eu quero conversar. Mas ele falou assim, a sua teologia é triunfalista. Eu falei assim, bom, vamos pensar na Bíblia. Jesus venceu o pecado. A vida venceu a morte. O céu venceu o inferno. A igreja venceu. Isso é o quê? É triunfo. Então... mas é porque o triunfo que se apresenta, eu posso apresentar esse triunfo também de forma individual. Por quê? Porque Jesus também, eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer espada. Mas o mundo que ele está falando é para você vencer o sistema mundano do pecado. Ok. Mas automaticamente, se eu venço o pecado, a miséria, a miséria intelectual, a miséria cultural, cara, automaticamente eu vou prosperar. Não tem como eu mudar, reformular meu pensamento, minha cultura. Calvino apresentou estudo. Ele dá início, talvez, a um conceito de escola pública. Sim, não, ele fez isso. Não é isso? Foi ele que fez. Pronto, aprendi isso com você. Então, vamos lá. Como que eu apresento e abordo assuntos que levam a pessoa a pensar melhor, a estudar mais, a se questionar, a querer ser um marido melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor. Não tô visando dinheiro por dinheiro. Os caras pensam que... Porque o Brasil, qual é o problema nosso aqui, aba, que tá daqui? O Brasil parece que você tem que carregar o fardo de ser pobre. Se você prosperar... E os protestantes viveram isso depois, né? Nos outros séculos. Porque, vamos lá. Vamos entender essa situação. Qual era o contexto? Eu gosto muito de falar de contexto primeiro, para depois de entrar no assunto. É meio chato, mas eu acho que todo historiador precisa pensar nisso. Você é historiador. Assim, primeira coisa, o contexto era a Igreja Católica naquela época usava a fé para roubar todo o dinheiro das pessoas e fazer a venda de terrenos no céu. Ok. Então, como eu era o padre e eu era mediador da sua fé, então eu era o mediador, o autor e o consumador da tua fé. Ok? Eu
eu iria dizer para você, olha, tudo que você tem, se você juntar tudo com sua família e você entregar para Deus, você vai ter um terreno no céu. E na hora que você morrer, eu mesmo, o autor e consumador da tua fé, eu atesto que você na rua São Paulo, casa 4, esquina 2, você terá um terreno e uma mansão. Posso abrir um parênteses? Claro. Eu não faço isso. Não, calma aí. Mas só para fazer a autodefesa aqui, como Paulo fez a sua autodefesa como apóstolo, uma coisa é você ensinar as pessoas a mudar de vida. Deixa eu terminar. Outra coisa é você extorquir uma pessoa. Não, vamos lá, porque aqui que tá o problema da maioria dos teólogos de hoje. Ok, Tá? me ajuda. Então o contexto era qual? Eu pegar todo o seu dinheiro para que você tenha acesso ao céu. Ok? Ok. Então, esse era o problema. Aí vai lá Lutero e mostra que o justo viverá pela sua fé. Tá? E a graça, pela graça, somente a graça, nós somos salvos. Ok. Então, mediante a fé em Cristo. Aqui a gente começa a entender o seguinte: não é pelo que eu construo, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, é pelo que eu creio. Ok. Aí a maioria das pessoas simplistas da época entenderam o seguinte: então eu não preciso fazer nada, porque eu já sou salvo. Uhum. Aí Calvino vai lá e rebate. Ele diz assim: não é porque nós já somos salvos que nós não iremos mudar o mundo através da palavra. E aí começa a cultura de adoração. Qual é a cultura de adoração? Meu trabalho é para a glória de Deus. Vem a cultura só lhe deu glória. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, vamos botar claramente aqui, porque eu acho bom, quando eu entro nesse contexto, ele tira o povo do catolicismo desse pensamento que tem que dar dinheiro para receber salvação. Ok. E ele coloca o povo dizendo o seguinte: o dinheiro que você ganha é a glória de Deus na sua vida. Então, deixa eu corrigir você. Fica à vontade. Você não muda, ou nós não mudamos a mentalidade das pessoas. O que nós ensinamos as pessoas a fazerem é com seus trabalhos darem glória a Deus. E aqui, esse problema aqui vai ficar ruim para os presbiterianos ou para aqueles que são reformados. Porque se eles falarem para mim que não é isso, então é que eles rasguem as páginas da história. Porque toda a base do protestantismo, da igreja reformada, da cidade reformada, da nação reformada e da ideia reformada eu não preciso mostrar para os outros o que eu faço ou quanto eu ganho. Tanto é que, por exemplo, todos os protestantes aprenderam. E você foi lá na Suíça. Lá na Suíça não tem mansões glamourosas para mostrar. Não tem ostentação. Não tem mas ostentação. Tem excelência, tem qualidade. O que acontece tem nobreza. Hoje, a maioria das pessoas, elas interpretam a excelência como ostentação. Por quê? Porque elas são de linha católica. Você pode ser o reformado que você quiser, você pode falar que é reformado, você está com a mentalidade católica. Meu Deus. Por quê? A mentalidade católica é franciscana. A mentalidade católica é qual? Eu não posso ter riqueza porque eu estou ostentando. E a riqueza da igreja? Ou a minha riqueza é da igreja, eu tenho que dar aos pobres. Então, assim, o protestante também pensou assim na primeira era. Uhum. Só que na segunda era do protestantismo já mudou tudo. Só que o problema é que a gente, como tem várias eras da igreja protestante, as pessoas escolhem um pouquinho e faz uma salada mista, uma salada de fruta. Então vamos lá para o que é o protestantismo de verdade. O protestantismo é avanço tecnológico, inovação tecnológica, ok? Livre pensamento. O que me irrita muito na vida, por exemplo, de certas pessoas que criticam e que vão para o Instagram e tal. Inclusive, vocês vão ver que no meu Instagram eu não coloco nada disso. Eu estou fazendo isso aqui no podcast por você, meu amigo, porque eu não entro nesses assuntos, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de hate, eu não gosto dessa história. Mas uma coisa que me irrita profundamente é a igreja protestante estabeleceu o protestantismo para que todo mundo tivesse um pensamento livre. Até o laicismo nasceu por causa da igreja protestante. A igreja protestante disse assim: você tem o direito de pensar o que você quiser. Aí vem um cara e fala assim: não, você não pode pensar assim. Calma aí. Se a raiz era o livre pensamento, eu também vou respeitar o teu livre pensamento, mesmo sabendo que na história não tem nada a ver com o que você está falando. Agora, o grande problema é qual? A verdade precisa ser pregada, ok? As heresias precisam ser combatidas. Boa. E o que a gente precisa anunciar? Então. O evangelho. Então. Aí de repente vem um menino lá que desqualifica
13 anos de igreja, no meu caso. Sei lá quantos anos você tem de 20? 20 anos de pastor. 20 anos. Esses dias você teve que ouvir que você é herege. Não, foi agora, né? 2 semanas atrás. Cara, pra você, como você falou lá na igreja, você estudou, cara. Você mora em Genebra. Não é que você é Deus e não é que você é o dono da verdade. Não, e nem autoridade no assunto. Mas, cara, você ouvir de uma pessoa, primeiro, que viu um corte, ou viu um comentário de uma opinião nichada, né? Ele não conhece suas obras, não conhece metade do que você prega, não leu seus livros, não conhece a sua obra literária, não conhece a sua mensagem expositiva Nunca e de repente posa de uma fala, um ponto, você é um herege. Mas o que é herege? Porque esse povo também fala toda hora. Porque eu tenho meus conceitos de herege, mas eu vou perguntando a você porque hoje o podcast tá girando em torno de você. Ai, meu Deus, eu tenho medo disso. Porque o povo fala numa facilidade, porque que é herege, pra mim herege, deixa eu classificar de forma muito resumida e simplória. Herege, pra mim, é uma doutrina, ou várias doutrinas, que nega Cristo como Filho de Deus. O centro da centralidade do Evangelho. Que nega que ele encarnou, que Deus encarnou. Exatamente. Que nega que ele nasceu de uma virgem. Exatamente. E etc. Você poderia citar aqui, porque Que nega o Espírito Santo. Que nega o Espírito Santo. Que nega... apesar Isso aí dá outro problema também. Apesar de ter vindo da católica, que nega a Trindade. Eu nunca fiz isso na minha vida, então eu sou herege? Não, assim, vamos lá. Eu acho que a coisa a gente precisa mais uma Eu vez. confesso que ele vem em carne. Porque eles gostam de Bíblia, né? Amém. Todo espírito que confessa que ele vem em carne, Acabou. espírito vem de Deus. Mas vamos lá, olha só. Toma aí, ó. Vai. Vamos lá. O que acontece com o Brasil hoje? O Brasil hoje tem 180 anos de teologia. Ok. Toda a história deixa claro que até 200 anos há uma crise. Hoje nós não amadureceu ainda. Hoje nós temos uma crise de identidade dos presbiterianos, nós temos uma crise de identidade dos batistas, nós temos uma crise de identidade dos assembleanos, nós temos uma crise de identidade com as churches, porque até aquele que é church está ficando estranho, entendeu? Nós temos uma crise de identidade em todas as áreas, não só teológicas, mas de igreja. Por quê? Porque a nossa igreja, quando eu falo igreja de Cristo brasileira, ela está amadurecendo e entrando em outro nível, outra esfera. Aconteceu isso com a Inglaterra, aconteceu isso com os Estados Unidos, aconteceu isso com a Dinamarca, aconteceu isso com Rotterdam, aconteceu isso com Amsterdã, aconteceu isso com Genebra. E todas essas crises têm um grande problema, que na guerra de fala, há perca de força. Quando eu entro numa narrativa de guerra, atacando alguém, eu estou perdendo forças conjuntas. Inclusive, mais uma vez, eu quero reforçar aqui, eu não me considero dono da verdade, nem quero ser. E também não me considero autoridade sobre meus irmãos presbiterianos. Meus irmãos presbiterianos têm autoridade, têm pastores, têm uma vida, têm uma eclesiologia, têm uma visão, têm tudo para eles, que eles cresçam, que eles prosperem, que eles executem aquilo que Deus deu para eles. Mas eu não posso agora pegar a autoridade deles e fazer com que a autoridade deles seja de todo o rebanho, sendo que todo o rebanho não é eles. A mesma coisa, gente. Eu acho que a grande heresia é fazer com que você, com a sua teologia, subjugue outros pensamentos. Isso é o seita, né? O sectarista, o separatista. Por exemplo, eu não concordo com pastores que falam: aqui é uma igreja verdadeira, aqui é uma igreja séria, entendeu? Não, então tá bom, então significa que as outras são palhaçada? Sabe, essa falta de respeito tem que acabar no Brasil. Isso é uma meninice. Porque o pastor tal falou uma heresia, agora todo mundo tem que falar contra. Cara, quando que a gente parou para imaginar que você, por exemplo, está com 13 anos, não é isso? Com 20 anos de ministério, você vai mudar completamente. Claro. Com 50 anos de ministério, você não vai ser mais o mesmo. Eu já mudei muito. E você não é mais o mesmo de 3 anos atrás. Mas muito. Agora, essa compreensão de eu colocar um label, né, uma placa de herege, uma placa de falso, e quando a pessoa está evoluindo no pensamento dela, eu acho absurdo. E eu acho que isso vem de outras gerações, tá? Eu acho que vem de outras gerações. Na década de 90, o Brasil perdeu muita força com esses pensadores que eram do contra. E hoje só faz sucesso quem é do contra.
Hoje só faz sucesso quem vai lá e fala contra o pastor que tá lá 24 horas trabalhando na igreja. Hoje faz sucesso, por exemplo, os caras que pegam aqui um podcast e ficam metendo o sarrafo na igreja no cara que tá trabalhando dia a dia. Eu sofro isso. Eu tô lá cuidando das minhas ovelhinhas, eu tô cuidando do meu povo com muita alegria, e vem um youtuber, vem um podcast e fala um monte de asneira, e a ovelha vem com toda a razão olhando pra mim e falando assim: olha o que tá escrito aqui nesse podcast, entendeu? Inclusive você que tá com crise com a igreja presbiteriana e vai usar isso aqui pra entrar em crise na sua igreja, eu te repreendo no nome de Jesus. Por quê? Porque não é sobre isso. É sobre Cristo em nós, a esperança da glória. E aqui a gente está entendendo que não é sobre insubmissão, não é sobre rebeldia, porque a gente pautou isso. E eu posso citar líderes aqui, como Caio Fábio, que gerou muito, mas muito desafio dentro da igreja e divisão dentro da igreja por causa dos pensamentos dele. Entendeu? Outros líderes que se levantaram e que fizeram a igreja se requestionar. Inflamou o povo. E deixou um monte de gente revoltado. Tem gente hoje no Brasil que tem clickbait, que faz os seus cliques pelo ódio da igreja. E eu posso dizer isso claramente. Eu quero dizer aqui, olhando na câmera, com todo o amor e carinho, a igreja brasileira não vai crescer por causa do seu ódio. Você que é YouTube, você que é podcaster, e você que está fazendo os seus cliques em cima do ódio à igreja, você vai prestar conta a Deus. Como eu estou tendo aqui com você, junto esse cuidado de falar com tranquilidade e dizer e alertar para a população brasileira, ou a quem vai ouvir esse podcast, porque alguém vai ouvir, que não é sobre um homem, mas é sobre Cristo. Eu acho que a gente precisa aprender. E outra coisa, sabe qual é, para mim, a maior essência do cristianismo? É a humildade. Boa. É a humildade. A arrogância não tem lugar na esfera Arrogância, religiosa. petulância, soberba teológica. Toda arrogância, toda petulância, todo ataque, toda vontade de fazer com que outros, né, pastores que se especializaram em acusar o pecado de outros pastores, e canais que se especializaram em ver a vida né, escrutinar a vida de um líder para extrair, né, a vergonha alheia. Todos eles não são de Deus. E a gente tem feito canais assim, como voz de verdade. Como voz de verdade. Como voz de veracidade. Aí deixa eu falar, o cara nunca foi pastor em lugar nenhum. Nunca. Deixa eu falar. Nunca cuidou de ninguém. Deixa eu falar, porque aí eu posso falar. Eu tenho um fruto. Fica à vontade. Se vier a Belo Horizonte, vier na minha região, tem história. E testemunha, né? Posso ter defeito. Eu posso ter errado em algum momento, mas eu tenho história. Isso aí. Então, esses caras, a maioria, tá? A maioria. Primeiro que eu acho que eles têm um perfil doente. Sim. Porque todo extremismo, pra mim, revela muito problema psicológico, psiquiátrico. Eu acho que todo aquele que quer ditar a saúde da igreja já pegou o lugar de Jesus. Eu não tenho direito. É a síndrome de Elias, né? Só sobrou eu. Eu Aí não Deus só tenho fala direito. assim: calma aí, querido. Você tem mais 7 mil. Eu não tenho direito, eu como pastor, não tenho direito de julgar. Eu não tenho direito de ponderar. Eu tenho direito de alertar. Eu tenho o direito de falar a verdade. Biblicamente, usa o texto. Usa o texto. Agora, ficar aqui... Aponta, põe um cara no fundo, põe a imagem, põe a foto. Tá, então esses caras não são pastores. Algumas páginas não tem nem o rosto do dono. Não tem. Algumas páginas não tem. E eles têm autoridade. Isso já revela o quanto que eles são covardes. É verdade. O quanto que eles são... porque é muito fácil. Eu tô toda quarta, todo domingo. Eu subo lá do recado, faço oferta, prego, expulsa demônios, oro por cura. Cura povo. Aí vem um cara que ninguém sabe nem onde ele mora, porque ele não deixa saber. Que é a esposa dele, que ele não deixa saber, se que ele é casado. Quem são os filhos, porque eles colocam como segurança. Mas cadê a esposa deles? Cadê o filho deles? Cadê a igreja? Cadê o testemunho Quem é o deles? pastor deles? É isso mesmo. Eles são submissos a quem? Me apresenta a sua fé no YouTube que eu te apresento as minhas obras. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque existe uma geração youtuber. Existe uma geração que aprendeu o evangelho, não é mais dentro de uma igreja. Não, é no YouTube. É dentro do youtuber. Gente, pelo amor de Deus, nada contra os youtubers sérios. Homens íntegros e que prestam um bom serviço. Na verdade, a questão toda é a seguinte: nada contra aqueles que falam. Mas lembre-se, tudo que é falado também pode ser julgado. E tem que ser condenado com contexto. Você que quer aprender mais da Bíblia, você que quer ter saúde ministerial, aprenda. Todo comunicador tem que ter contexto
texto e pretexto. Esse que é o problema do Brasil. A gente não sabe qual é o contexto do cara, a gente não sabe qual é a família do cara, a gente não sabe qual é a igreja do cara, a gente não sabe... Não tem história. E assim, ele tem autoridade. Eu não quero citar nome de nenhum, porque são vários, e não vem ao caso, e até porque eu particularmente, para levar pro pessoal é muito difícil. Muito difícil. Até porque são muitos. Então, se eu for levar pro pessoal, eu tô enrolado. Mas alguns, quando caem, ou quando a bomba estoura em cima deles, sabe o que eles fazem? Tranca o YouTube. Tranca o Instagram. E tá tudo bem. Aí a gente que ficou aqui sendo exposto, apanhando calado, sem poder se defender, ou às vezes até reconhecendo talvez uma falha, talvez um erro, pedindo perdão. Vamos ser sinceros, a gente pode errar. Quem não vai errar? Poxa vida, deixa eu falar isso pra pastorada aí. Ô meus amigos, vocês, meus amigos pastores, líderes, saibam disso. Deus está com vocês. Se vocês falharem, uma vez vocês pregaram errado, vocês falaram uma coisa que não era aquilo que tinha que ser falado. Se vocês, meus filhos, sejam humildes para reconhecer. Eu mesmo agora no meu Instagram, eu reconheci uma errata. Eu falei uma coisa, me toquei na hora que não era. No Instagram, fui lá, pedi perdão, entendeu? Pedi para retirar o vídeo. Porque a gente tem que ser humilde. Mas a questão toda é a seguinte: eu acredito que duas coisas não têm lugar na igreja hoje: gente soberba, ok? E ostentação da fé. São duas coisas que vai de encontro à Bíblia e também... O que seria a ostentação da fé? Eu vou ser maior do que os outros. Eu serei maior e a minha descendência será maior. Parece mais com Lúcifer, né? O que a gente precisa entender é: eu servirei ao menor para que ele se torne maior, para que ele cresça e apareça, para que Jesus seja glorificado. Esse é o cunho do verdadeiro evangelho. Entendeu? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Como? Eu vou servir. Se eu lavei os teus pés, agora vocês lavam os pés dos outros. E lavar os pés na cultura judaica é muito simples. Lavar os pés é dizer: eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Nós precisamos de uma igreja mais serviçal, mais apaixonada, mais humilde, sabe? Onde os líderes eles conseguem abraçar o povo com liberdade. Porque até mesmo, você sabe, nesse mundo que a gente tem vivido, a gente tem que lutar até mesmo com a adoração deles. Porque eles colocam a gente num lugar que a gente não quer. Entendeu? E a gente tem que ser aquele que continua sendo com o coração aberto, com o coração serviçal, com o coração tranquilo. E aqueles que crescem para a glória de Deus, é para a glória de Deus e que seja celebrado. Eu acredito que o Brasil, nesses próximos 5 anos, vai viver uma coisa muito engraçada. Os verdadeiros cristãos do Brasil, eles vão prosperar e progredir como nunca. Eu acredito isso piamente. Amém. Por quê? Porque dentro da nação brasileira tem uma moral familiar, ética cristã, que ainda existe, que ninguém vê. Sabe aquele crente que ninguém vê? Sabe aquele empresário que ninguém está sabendo? Ele ainda existe. Existe. É aquele cara que ora antes de entrar no gabinete dele, no escritório dele. É aquele cara que coloca as finanças dele diante de Deus. Não, quantas empresas que eu faço culto, entendeu? Que o chefe, o presidente fala assim: eu preciso de um culto, uma palavra, um louvor, com toda a equipe. Então pronto. Agora a questão tá a seguinte: isso ninguém vai poder tirar da igreja. Mas isso aí não precisa. Todos os pontos da sociedade, as esferas, todas elas precisam ser tocadas. E eu não estou falando de domínio, eu não estou falando de controle total, eu estou falando de influência, estou falando de serviço, estou falando de cuidado, estou falando de a igreja ser o esteio, o amparo, sabe? Eu detesto, por exemplo, uma frase dos apostólicos dos anos 90, a frase do eu sou cobertura, ou eu tenho cobertura. Cobertura é só de sorvete. Entendeu? Cobertura é só de sorvete, desculpa. Aos apostólicos. Porque a gente tem que ser chão. A gente tem que ser chão. Plataforma. A gente tem que ser chão da próxima geração. A gente é literalmente o novo nível, a nova base, a nova plataforma para uma nova dimensão do evangelho. Daqui a 10 anos, nós teremos pastores com metade da nossa idade, ou um pouquinho mais, que eles serão totalmente equilibrados e saudáveis. Porque eu acredito nessa geração. Sim. Eu acredito que essa geração está vendo essa palhaçada que a gente está fazendo agora e falando assim: eu não quero nem isso nem outro.
E vão nascer novos preletores, Tenho certeza disso. novos pregadores, novos pastores, novos líderes saudáveis. E eu acredito que você que tem 15, 20 anos, que está cheio de Deus, cheio de sede, você vai ser a nova geração Uau. que vai consertar e que vai afirmar o certo. Porque afirmar o errado é muito bonito. Mas E fácil. Mas fácil. viver o certo eu falo isso. e afirmar o certo é uma coisa bem diferente. O problema das pessoas é o que Martin Luther King falou, né? Meu problema não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons. Não, o grito dos maus. O que a gente tem hoje de gente boa no Brasil, gente teologicamente extraordinária, equilibrada, né? Igrejas que a gente olha e fala assim, uau, isso é saúde. É nelas que a gente tinha que focar. É nelas que o Instagram tinha que estar focado. Mas a gente usa os mercenários da fé como aqueles que são a bola da vez. Então, minha fala se termina assim. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, porque eu acredito que não seja o caso, a igreja brasileira vai passar por uma grande transformação. Amém. E vai amadurecer. Se nesses 5 próximos anos a gente tiver esse tipo de diálogo aqui, mais abertamente, sem armas, sabe, sem ataques, Sem medo de ser cancelado. sem medo de ser cancelado, Ofendido. sem medo de ofender também, sabe, com humildade, de falar assim, olha, nós somos uma nação evangélica, nós temos um povo evangélico, e que alegria a gente ter um povo evangélico, porque até a escolha do último Papa foi por causa dos evangélicos, que estavam na América Latina, que estão na América Latina. Sim. Né, os meus irmãos espanhóis, os meus irmãos daqui da língua lusofônica, né, a gente precisa aprender a olhar para o mundo com uma cosmovisão e dizer assim, Deus deu algo pra gente que a gente não pode perder a oportunidade de fazer. Nós somos o celeiro que vamos dar alimento para as nações. E que alimento a gente vai dar? Um alimento doentio, enviesado, um alimento sacramentado com dores, com ataques, com haters, com isso, aquilo outro, ou um alimento puro para que uma nação suíça, ou uma nação francesa, ou uma nação portuguesa receba e diga assim, a gente plantou e agora a gente está colhendo. Eu acho que é esse o meu pensamento hoje. Eu sempre termino o podcast dando a vocês uma oportunidade. Pensa que como se fosse a sua última mensagem para a Terra. Você vai deixar como um rei da Escócia o seu discurso gravado para que fique impregnado na tábua do coração, aquilo que queima dentro de você, aquilo que é uma verdade, que todos os dias ela está latente dentro de você e que você, cara, as pessoas precisavam entender, desde o mais simples ao mais profundo. Tá contigo. Hoje vai ser um dia difícil de falar assim, né? Que você me pega na raiz, assim. E eu tô vivendo particularmente agora o luto da minha mãe. E minha mãe me ensinou desde pequeno a buscar a Deus em todos os momentos. O texto que minha mãe tinha era Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E se eu posso deixar uma mensagem vindoura, saiba que desde os primórdios, desde Abraão, aquele que buscou achou. Aquele que procurou, encontrou. Deus ainda se pode ser achado. E por mais que você tenha dúvidas do como, do quando, eu acredito que Deus tem uma especialidade que é encontrar um coração quebrantado. Uau. Então não é sobre o saber, é sobre o quebrantar-se. Não é sobre o ler, é sobre o conhecê-lo. Mesmo lendo, eu só leio para conhecê-lo. O foco é ele, é dele, e a minha vida é por ele. Então, a essência da minha vida é me encontrar alegremente nele. E o prazer da minha vida é ser dele. E todas as outras coisas serão irradiadas por isso. Uma busca profunda pela presença de Deus. Seja você o mais analítico dos homens, seja você o mais melancólico dos homens, vai revelar sobre você um fogo
que você não vai poder conter. Porque a presença de Deus, quando é revelada, ela pode atingir o teu âmago, as tuas esferas. Então, se eu resumo agora tudo o que eu posso resumir, é que existe uma vocação dentro de você, que Deus plantou desde o início da sua existência. Quando Ele estava costurando você na barriga da sua mãe, Ele colocou uma semente de eternidade que se chama vocação. E se você encontrar a sua vocação e achar nele essa vocação, você vai queimar pro resto da sua vida. E até o fim da eternidade. Meu irmão, obrigado. Obrigado por isso. Tamo junto. Fui muito abençoado. Vamos ser cancelados juntos. De novo? Até quando? Até quando, Senhor? Meus seguidores queridos, se você está pelo YouTube ou por qualquer outro canal, esse podcast, assim como tantos outros, como aqui na tela deve estar aparecendo algum para você, tem um único desejo de te nutrir, te vitaminar, para que você prospere na sua vocação, como disse o Abba, para que você rompa os seus limites, para que você manifeste em si a glória de Deus. Você é a boa notícia. As pessoas vão olhar para você e ver a carta escrita pelo dedo de Deus. Eu profetizo isso. Bom, último pedido, mais uma vez, como eu pedi lá no início, talvez você está só no final. Não é dinheiro, fique em paz, muito menos Pix. É só uma coisa. Se inscreva no bendito do canal do Pastor Pedro Daniel. Me ajuda a crescer na vida. Só estou te pedindo isso, me ajuda a crescer na vida. Escreve aí. E ativa o sininho, porque toda vez que subir conteúdo, você vai ser avisado. Tá? No mais, gente, muito obrigado. Deus abençoe, Pastor Abba. Joá Church. Joá Church. Joá é francês? Isso. Alegria. Alegria. Uau. Um beijo. Deus abençoe.